Eu, filho do homem mais rico, me autoimolei em casa no meu aniversário de 18 anos. Minhas 3 irmãs correram para o fogo como loucas. Só para salvar o falso herdeiro que ainda não tinha acordado, mas elas se esqueceram completamente de que me prenderam no depósito como punição. A dor de ser engolido pelas chamas, ter meu cabelo queimado fio a fio, a pele estourando com o calor intenso. Eu nunca esquecerei. Talvez o céu tenha tido piedade e me dado outra chance. Mas desta vez, estou realmente cansado. Essa afeição familiar que me enganou por tanto tempo trouxe apenas dor sem fim. Assim como na última vida, ouvi batidas pesadas na porta. Wolfano, você está de mau humor de novo? Abra a porta para mim agora. Se eu soubesse que você era uma criança tão malcriada, nunca deveria ter trazido você para a família U. Antes que a segunda irmã, VuXNGXNG, terminasse de falar, a porta um pouco velha se abriu, e eu levantei a boneca de madeira, com um braço quebrado, e a bati com força no chão. Desculpe, eu não deveria ter discutido com Vumin. Na vida passada, essa boneca foi dada a mim pela segunda irmã quando cheguei à família U. Por tantos anos, sempre tratei esta boneca como um tesouro, e Vumin sabia disso. Mas ele fez questão de discutir comigo, o que fez a boneca perder um braço. Naquele momento, ao ouvirem o barulho lá de baixo, as poucas pessoas subiram para investigar. Quando meu pai, Udahai, viu a madeira no chão, suas sobrancelhas não puderam deixar de franzir levemente, e Vumin, o falso herdeiro, instantaneamente ficou com os olhos vermelhos. Me desculpe, irmão Vufanol, a culpa é minha. Você pode me bater, pode me xingar, mas não desconte sua raiva nas minhas irmãs. A irmã só subiu para chamá-lo para comer porque se importa com você. Ouvindo essas palavras cheias de sarcasmo, se fosse antes, eu teria ficado furioso. Mas agora, acho isso tão engraçado. Ok, você é um homem. Se emocionar e chorar a qualquer momento, não acha nojento? Além disso, me chamar para descer para comer, e vocês nunca esperam por mim. É ridículo. Sempre que há uma refeição, ninguém me avisa. Quer eu saiba cedo ou tarde. Serei repreendido por Udahai. Nesse momento, a mãe de Wang Ying, deu um passo à frente. Wufanol, vejo que você está ficando cada vez mais irreverente. Seu irmão também se importa com você. Eu realmente não entendo. Você é meu filho biológico. Por que é tão diferente de Wuming? Você nunca me dá sossego. E quanto a essa clara parcialidade, já me acostumei faz tempo. Diga o que quiser. Dito isso, fechei a porta. Nesse momento, Udahai não pôde mais se conter e disse com raiva na voz. Você está se rebelando? Então não jante hoje. Então ele desceu com o resto deles. Eu não me importei com o que aconteceu do lado de fora da porta. Ignorando a fome, me deitei na cama e adormeci. Na manhã seguinte, após uma rápida lavagem, saí. De qualquer forma, ninguém se importa com minha existência. É melhor sair cedo e não incomodar mais essa família. Mas não esperava encontrá-la no salão, tomando café, a minha irmã mais velha, Mensui. Eu não queria falar com ela, e quando estava prestes a abrir a porta do quarto, uma voz fria veio de trás. Onde você vai? Para a escola? Fala aí. Saí direto da mansão sem dar a Mensui a chance de reagir. Mensui franziu a testa. Ela não entendia o que havia de errado com o irmão. Antes, quando havia, ele sempre vinha correndo e a cumprimentava docemente. O que aconteceu hoje? Andando pela estrada, sentindo a autoridade que há muito não sentia. Isso me fez sentir concretamente que eu realmente estava vivo, que quando não me importo, não me machuco. O carinho familiar que eu desesperadamente desejava, aos olhos deles, talvez seja uma piada. De agora em diante, não vou mais ansiar por isso. Chegando à escola, olhando para os colegas que antes eram desajeitados e bobos, senti a beleza da adequação. Com o som do sino tocando para a aula, lembrei que também voltei para minha turma. Este ano, estamos enfrentando o vestibular. Na vida anterior, dediquei todo o meu esforço à família, desperdiçando meu grande talento, fazendo com que minhas notas, antes excelentes, despencassem. Mas eu juro que farei vocês se arrependerem. Neste momento, na casa Udahai olhava para a mesa de jantar em silêncio, como um vulcão prestes a explodir. Onde está o Ufan? Ele ainda não acordou. Que horas são? Vamos esperar por ele? Ming também disse ao lado, com voz carinhosa. O irmão Fan pode estar dormindo. Vou subir para pedir desculpas ao irmão Fan. Dito isso, Ming se levantou, mas foi puxado de volta por Xinxin.
Ele ainda está bravo? Que direito ele tem de ficar bravo? Não é só um carro velho? Se ele quiser, eu compro outro para ele quando voltar. Wu Xinxin ainda queria dizer algo. Wu Mengsui, a irmã mais velha que estava em silêncio até então, se levantou e disse, ele já saiu. Assim que ela disse isso, a mesa de jantar ficou subitamente silenciosa. Depois de um momento, Wu Dahai falou. Ele foi? Tão cedo. Para onde ele foi? Senhor Li. Quem é o motorista responsável por buscar e levar o Fan? Senhor, o jovem mestre Fan sempre vai sozinho. Ele vai sozinho? Wu Dahai bateu na mesa com força. Quem o mandou ir sozinho? Ou ele acha que a nossa família ou não tem dinheiro para um motorista? Senhor, foi o senhor quem disse que o jovem mestre acabou de voltar, não podemos ser muito chamativos. O senhor Li disse em voz baixa. Assim que ele disse isso, Wu Dahai ficou em silêncio por um momento. Então ele disse, envie alguém para buscar e levar o Fan. Ele mesmo não sabe dizer. Ele vai sozinho todos os dias, que aparência isso tem? Sim. Senhor, o senhor Li concordou e se virou para procurar a pessoa certa. A senhora Wu, Wang Ying, olhou para Wu Dahai com descontentamento. Ela também não esperava que, ao longo deste ano, eu sempre ia para a escola andando sozinha. E, de fato, na volta da escola à noite, um carro luxuoso parou na minha frente. Jovem mestre, por favor, entre. Um jovem de terno apressadamente saiu para me abrir a porta, e sentada no banco de trás, estava o Xinxin. Vendo que eu não me mexia, ela disse, o quê? Ainda espera que eu peça desculpas? O Xinxin me olhou com desagrado, mas eu a ignorei completamente. Eu também não entendia o que essa segunda irmã estava tramando. Se fosse antes, se o Xinxin viesse me buscar, eu ficaria muito animada. Mas agora, eu já não me importava mais. Vendo que eu não me mexia, o Xinxin ficou ainda mais irritada. Ela agarrou meu pulso, mas ao agarrar, ela percebeu que meu pulso era assustadoramente fino. Uma mão bastava para segurá-lo. Só então ela viu claramente meu corpo esguio e magro. Você sempre foi tão magra assim? Puxei minha mão de volta. Assim que chegou na casa roubou coisas. Empurrou propositalmente o Min e se envolveu com gente duvidosa. É por isso que nós te odiamos tanto. Eu realmente fiquei sem palavras. Virei-me para olhar pela janela, sem mais ligar para o Xinxin. De volta à mansão da família Wu, olhando a comida na mesa, só senti uma fome terrível. Desde que acordei até agora, já se passaram um dia e uma noite sem eu comer nada. Você ainda sabe voltar. Wu Dahai bateu forte na mesa e depois me olhou ferozmente. Se fosse antes, eu certamente abaixaria a cabeça, mas desta vez, sentei-me diretamente. Peguei um acordo e o joguei na frente de Wu Dahai. Assim que Wu Dahai leu o conteúdo, ele explodiu como um vulcão, levantou-se e me chutou para o chão. Você quer se rebelar? Olhando para o furioso Wu Dahai, deitado no chão, demorei um pouco para me recuperar. Um fio de sangue até saiu do canto da minha boca. Nesse momento, a mãe Wu, Wang Ying, e até o Xinxin ficaram chocadas com a cena súbita. Apenas Wu Min, sentado em sua cadeira, secretamente se alegrava em seu coração. Esse maldito Fan, eu disse há muito tempo que tudo aqui pertencerá a mim. Mesmo que você seja filho biológico. E daí? Quando Wang Ying recuperou os sentidos, ela correu para me abraçar. Wu Dahai, o que você está fazendo? Nesse momento, eu quase desmaiei, e pela última vez, até senti uma sensação de perda de vida. Talvez morrer assim também não fosse ruim. Wu Dahai também percebeu que havia usado força demais. E sua expressão não era mais tão severa quanto antes. Apresse-se e chame uma ambulância. A irmã mais velha, Wu Menchuan, que tinha uma postura firme, não pôde mais ficar parada. Pegou o celular e discou 120. Quando a ambulância chegou, várias pessoas se uniram para me carregar para dentro. Wang Ying ficou ao meu lado, rezando para que eu não me machucasse. Wu Dahai ainda tentou entrar no carro, mas foi impedido pelo médico. Wu Ming também quis ir junto, mas foi diretamente rejeitado por Wu Dahai. Fique em casa. Dito isso, ela se virou e saiu sem olhar para trás, deixando Wu Ming sozinho, observando todos os preparativos frenéticos para mim. Os olhos de Wu Ming estavam cheios de ressentimento incontrolável. Fan, por que você não morre? Por que voltou? Neste momento, no hospital, eu fui levado para a sala de emergência com uma máscara de oxigênio, e as poucas pessoas na porta também foram impedidas de entrar pelo médico. Wang Ying, com lágrimas nos olhos,
estava impaciente batendo no corpo de Udahai. Por que você foi tão cruel com a criança? Eu estava apenas agitado. Principalmente isto. Dizendo isso, Udahai pegou o anterior acordo de renúncia parental que eu lhe dei e o leu novamente. Nele estavam escritas em letras grandes, acordo de renúncia parental. Todos arregalaram os olhos ao ouvir isso, olhando para o sangue à sua frente sem saber o que pensar. Até que a porta da sala de cirurgia se abriu, e todos recuperaram os sentidos. Quem é o parente do paciente? O médico de jaleco branco, segurando um prontuário, perguntou às pessoas. Eu sou a mãe dele. Ufa, está tudo bem? Wang Ying deu um passo à frente, agarrou o ombro do médico, com a voz cheia de preocupação. Não é nada sério, apenas desnutrição crônica que levou à deficiência de qi e sangue do paciente. O corpo está muito fraco, além da queda que vocês mencionaram, causando danos ao peito. Depois de voltar para casa, descanse bem e reponha os nutrientes. Tudo ficará bem. Ah, e assine aqui. Ao ouvir o médico dizer que eu estava bem, o Ying finalmente relaxou e assinou o documento. Doutor, podemos entrar agora. Podem. Mas não o estimulem. Sim, sim, sim. Obrigado, doutor. Wang Ying e sua comitiva empurraram a porta do quarto e foram direto para minha cama de hospital. Udahai ainda queria entrar, mas foi impedido por uma Mensui. Pai, espere do lado de fora por enquanto. Dito isso, ela deixou Udahai sozinho do lado de fora. Udahai também sabia que era apropriado e não disse nada. Ele só queria me dar uma lição, mas não esperava que meu corpo estivesse tão fraco. Wang Ying olhou para mim na cama. Não pôde deixar de sentir um aperto no estômago. Quando ela estava prestes a estender a mão para tocar meu rosto, eu me desviei. Assim, a mão de Wang Ying ficou um pouco constrangida, suspensa no ar, e finalmente ela só pôde recolhê-la. Ufã, mamãe, te desculpe. Quer voltar com mamãe? Ao ouvir isso, meu interesse foi despertado. Apoiei-me e me sentei. Quer que eu volte? Tudo bem. Mande o Ming embora. Ele ocupou o lugar que deveria ser meu por 17 anos. Não é exagero, certo? Ufã, não seja tão exagerado. O Xing foi o primeiro a se manifestar, olhando para mim com raiva. Sim, sim, não. O Aming já é tão miserável sem família. Agora você quer que ele vá embora? Como ele vai viver? Como ele vai viver? Ele já está quase adulto. Ele não pode viver por conta própria? Então como eu, desde que nasci até agora, esses mais de 10 anos, consegui viver? Eu, Leng Ying, um órfão, consegui viver sozinho. O Wumin, um homem prestes a se tornar adulto. Como não pode viver? É apenas uma desculpa. Ufã. Não seja ganancioso. A irmã mais velha, Mensui, que estava em silêncio o tempo todo, falou. Olhando para as 3 pessoas à minha frente, bocejei. Para este resultado. Eu já esperava. Talvez no início, no meu coração. Ainda restava um pouco de esperança. Espero que eles concordassem em mandar o Min embora. Já que todos vocês disseram isso, então vamos romper os laços. O que você disse? Wang Ying tremeu. Embora ele tivesse visto o acordo de rompimento de parentesco do lado de fora, ele não esperava que eu fosse dizer isso diretamente. Eu disse. Já que vocês não querem mandar o Min embora, então vamos romper os laços. Eu disse isso uma vez para cada frase, com medo de que eles não ouvissem claramente. Neste momento, Udahai, que estava do lado de fora, não aguentou mais. Ele abriu a porta com força. Muito bem, muito bem. A partir de agora, você não é mais uma pessoa da família Wu. Diga, Udahai imediatamente no acordo. Assinou seu nome e o jogou violentamente na minha frente. Que alívio! Então eu devo agradecer ao Sr. Wu. Eu também, sem hesitar, peguei a caneta de médico que estava ao lado. E assinei meu nome o mais rápido possível. Nessa hora, todos ficaram chocados. Eles nunca esperaram que eu realmente assinasse meu nome. Até a irmã mais velha, Mensui, uma mulher de negócios forte, olhou para o documento em minhas mãos com incredulidade. Só agora ela percebeu que eu realmente não me importava mais. Você. Udahai olhou para mim com raiva. Ele nunca esperou que eu, este filho rebelde, ousasse realmente assinar. Muito bem, vamos embora. Ela quer ver. Como eu vou viver sem o apoio da família Wu? Diga. Udahai se virou e saiu. O Xin também ficou paralisado. Até que ao lado dela, o Mensui puxou a manga dela. Só então ela reagiu e disse, Ufã, não venha chorando e me implorando depois.
Espere. Eu chamei o grupo que estava prestes a sair. O Meng Sui ouviu minha voz e bufou. Ela sabia que eu estava apenas blefando. Vendo que eles estavam prestes a ir embora, ele não pôde mais ficar parado. Wang Ying também sentiu um leve alívio. Ainda bem, ainda bem. Se o não se arrependesse, eu não o perseguiria. Afinal, somos uma família. Até agora, Wang Ying ainda acredita que sou eu quem está fazendo tudo isso. Quão ridículo é essa chamada mãe dele. O dinheiro que vocês me deram, eu não gastei nem um centavo. São 2.000 no total. Até o Feng Buidong está no cartão que vocês me deram. Além disso, neste último ano, eu mal comi em casa algumas refeições, mas ainda contei todos os dias. Contei 50 yuan por dia. São 18.000 em um ano. Não é exagerado, certo? Vocês só pagaram a taxa de matrícula uma vez. O restante das taxas de matrícula foi totalmente coberto por bolsas de estudo e auxílios para estudantes carentes. Considerando 4.000 yuan para vocês, também não é exagerado, certo? 2.200 no total. Calculei para vocês em exatos 30.000, certo? Diga aí. Rasguei rapidamente um pedaço de papel em branco de um prontuário médico recente e escrevi um recibo de dívida rapidamente. Não se preocupe, você pode ficar com o recibo. Quando eu for para a universidade e puder trabalhar meio período, eu te pago de volta. Nesse momento, o Dahai estava com o rosto completamente pálido. Ele nunca sonhou que eu realmente me separaria deles. Até o Wang Ying estava com o rosto pálido. Ele não esperava que o dinheiro que eles gastaram comigo neste último ano, incluindo as taxas de matrícula, nem chegasse a 30.000. Sabe-se que a mesada de Umin em uma semana não chega a 30.000. Vendo os poucos indo embora sem a intenção de pegar o recibo, eu tive que guardá-lo. Olhando para o teto branco e pálido do quarto, senti uma indiferença sem precedentes. Talvez eu antes, realmente valorizasse muito esse laço familiar, mas agora, não mais. Ao voltar para casa, o Dahai, furioso, quebrou um vaso de flores caro. Como esse garoto ousou? O que a família o fez de errado com ele? Escondido no andar de cima, o Ming riu secretamente. Parece que o Fandao os irritou novamente. Isso é o Fandao que se ferrou sozinho. Não me culpe. Mordomo Li, leve-me ao quarto daquele garoto. Esqueça, eu vou com você. Esse garoto não era limpo antes. Roubou o colar da irmã mais velha dele. Quem sabe o que mais ele escondeu? Wang Ying não sabia o que dizer. Então ela seguiu atrás deles. Quando os poucos chegaram ao quarto da babá à frente, a babá que morava ao lado do meu quarto ouviu o barulho e pensou que eu tinha voltado, então abriu a porta, pronta para me dar o pãozinho que estava em sua mão. Quando o Dahai viu o que a babá segurava, ele fez uma pergunta. O que você tem aí na mão? A babá, ao ver que não era eu, estremeceu ligeiramente. Tirou o pãozinho de sua mão. O jovem senhor frequentemente não comia o suficiente, então eu. Você não sabe que a família o não permite comer esses lixos? Ou você acha que ele não come o suficiente porque a família o está maltratando? Não, é só que o jovem senhor. A babá ainda queria explicar, mas foi interrompida diretamente por Udahai. Chega! Da próxima vez, você não precisará mais trabalhar. Dito isso, ele levou os poucos ao meu quarto. E quando Udahai e os outros viram meu quarto, eles ficaram completamente chocados. Uma cama simples, alguns cômodos pequenos e um pequeno guarda-roupa. Dentro, as poucas roupas da irmã. Wang Ying ficou chocada e sem palavras. Ela apenas cobriu a boca com a mão, as lágrimas escorrendo sem parar. O Meng Sui olhava os pequenos objetos sobre a mesa, repetidamente. Se ela se lembrava corretamente, esses eram os pequenos presentes que as irmãs tinham dado a ela. De repente, o Meng Sui pareceu pensar em algo. Seu olhar se voltou para o Xinxin, que estava distraída ao lado. A cena da irmã mais nova, sem preocupações antes. Exato. Isso fui eu quem dei a ela. O Xinxin lembrou-se de como ela se apressou em recebê-la na época e de repente sentiu um aperto no coração. Acontece que, aos olhos dela, isso era tão importante? Então por que ela o quebrou? Senhor, ainda precisa arrumar. O mordomo Li perguntou timidamente, ao mesmo tempo sentindo pena dela em seu coração. Depois de tanto tempo, finalmente recebo a atenção da família. Neste momento, o Dahai já estava sem palavras. Ele só pensava que, mesmo sendo um membro da família Wu, ela não poderia ser extravagante. Só para ser uma vadia, mas ele não esperava que, neste ano, você viveu tão mal. O que você quer dizer? O Dahai, eu estou te dizendo.
Se você não trouxer a Nau de volta, eu não vou desistir de você. Wang Ying não aguentou mais. Ela correu e bloqueou o Dahai. Ele queria ir procurá-la agora. Mas de que adiantava tudo isso? O amor tardio é mais barato que a grama. Aquele acordo, a assinatura já foi feita. Mas quando Wang Ying chegou ao hospital novamente, ela descobriu que eu já tinha desaparecido há vários dias. Eles procuraram por vários dias antes de me encontrar na escola. Neste momento, eu estava sentado em uma cadeira na sala de aula, estudando intensamente. De repente, a porta da sala de aula foi aberta. O diretor perguntou aos alunos sentados: Não, saia por um momento. Eu larguei o livro. O que aconteceu, diretor? Essas pessoas dizem ser sua mãe e sua irmã. Você as conhece? O diretor sabia que eu não tinha família desde criança, com medo de que essas pessoas fossem criminosas. Todos na classe também olhavam para fora da porta com curiosidade. Uau, quem são essas pessoas? São todas tão bonitas. Não, onde você esteve nesses dias? Wang Ying agarrou minha mão, as lágrimas escorrendo diretamente. Mas eu não dei nenhuma cara. Eu retirei minha mão diretamente. Eu não as conheço. Por favor, saiam. Depois de dizer isso, voltei diretamente para a sala de aula. O diretor viu a situação e tentou impedir Wang Ying, que estava prestes a entrar na sala de aula. Já que você não a conhece, por favor, não cause problemas. Por favor, saia. Depois de dizer isso, ele estava prestes a chamar a segurança para expulsá-las. Eu sou a mãe dele. Soltem-me. Wang Ying ainda queria dizer algo, mas vendo os seguranças na frente dela, ela só pôde se afastar lentamente. Até que eles foram levados para fora da escola, o diretor finalmente se sentiu aliviado e saiu, ainda instruindo os seguranças na porta. Não deixem que algumas pessoas entrem. A terceira irmã, que não falava nada, a cantora Rui, de repente, tirou os óculos escuros do rosto. Que escândalo, é realmente audacioso. Ousou dizer que não nos conhecia. Chega, vamos voltar primeiro. Voltaremos amanhã. Ah, ainda vamos vir? Pelo que eu digo, é melhor esperar um pouco. Esperar um pouco. Ele saberá o erro por conta própria. O Rui confirmou. Não estou apenas a usar um pequeno truque de fingir que se afasta para se aproximar mais? Esperem alguns dias por mim, e eu voltarei obedientemente. Isto. Wang Ying ainda queria dizer algo, mas o Rui, sem discussão, puxou-a diretamente. O Mensui olhou na direção da minha sala de aula e disse: Por que não esperamos alguns dias primeiro? Talvez o fã realmente venha pedir desculpas. Peça-nos para chamá-lo de volta. Vamos, irmã mais velha. Você esqueceu que hoje é o aniversário do Amin? Quando o Mensui ouviu que hoje era o aniversário de Ming, ela também saiu com eles. Neste momento, eu estava sentado perto da janela, observando eles saírem. Eu estava um pouco confuso. Por que essas pessoas vieram? Não é melhor não ter minha casa? De repente, meus olhos escureceram, e então houve uma tontura. Depois disso, caí suavemente na frente da minha mesa. No final, só consegui ouvir os gritos de espanto dos meus colegas. Quando abri os olhos novamente, senti apenas um raio de luz sobre a minha bochecha. Assim que tentei levantar-me, fui impedido por uma mão branca e macia como jade. Não se levante ainda. A médica vestida de branco impediu-me e deitou-me novamente na cama. Desnutrição e hipoglicemia. Depois de terminar o tratamento, basta voltar para casa e descansar por um tempo. Obrigado, doutora. Fiquei um pouco sem jeito. Eu sei que o tratamento provavelmente custará muito dinheiro. Eu não tenho dinheiro agora e não sei se a enfermaria pode dar injeções. Vendo a minha aparência, Shen Oushu, a pessoa a cargo, também percebeu o que estava a acontecer. Vá para casa mais cedo mais tarde. Entendeu? Dito isto, ela estava prestes a sair. Espere. O que foi? Shen Oushu perguntou com alguma dúvida. Olhando para mim na cama, ela pensou que eu estava me sentindo mal de novo. Desculpe, doutora. Eu não tenho dinheiro agora, mas posso ajudar a pagar a dívida fazendo trabalhos. Limpando. Carregar coisas. Sou bom em tudo. Não precisa. Shen Oushu ainda queria recusar. Mas ao ver o meu olhar determinado, ela só pôde dar um tapinha no ombro. Na verdade, este pequeno dinheiro não era nada para ela. Ela era a filha mais velha da família Shen em Jingxi. Ela era uma estudante de topo em Jingxi. O motivo pelo qual ela veio para esta escola como uma filha da caridade foi apenas uma tarefa designada pela escola. Tudo bem, então. Depois da escola todos os dias, reserve uma hora para me ajudar a carregar coisas. Por um mês.
Pode ser? Ao ouvir isto, a voz de Udahai caiu, e o banquete foi oficialmente iniciado. Mais de uma dúzia de jovens e damas das famílias influentes de Jianshen cercaram Wu Ming, um a um, entregaram seus presentes. Wu Ming agradeceu repetidamente. Seu rosto não conseguia esconder a felicidade. Em seu coração, ressoava: Wu Fan realmente se foi. Agora, toda a família Wu é só minha. Nesse momento, Wu Xinxin, sentada no sofá no centro do banquete, parecia distraída. O que aconteceu? Segunda irmã, perguntou Wu Mensui. Nada, nada. Só estava pensando em Fan Men. Ao ouvir isso, Wu Mensui também ficou em silêncio. De fato, hoje também é meu aniversário. Manhã, segunda irmã, Wu Ming se aproximou. Sentou-se ao lado delas e perguntou com um tom manhoso: onde está meu presente? Wu Mensui, claro, não se esqueceu. Tirou de trás das costas uma caixinha delicada. Só pela aparência, já dava para ver parte do conteúdo. Wu Ming abriu e viu que era um relógio versátil, avaliado em 2 milhões. Gostou? Perguntou Wu Mensui afetuosamente. Afagando a cabeça de Wu Ming, gostei, obrigada, irmã mais velha. Wu Xinxin continuava distraída, só voltando à realidade quando a voz de Wu Ming a chamou. Segunda irmã, onde está meu presente? Você não esqueceu, né? Como eu poderia? Wu Xinxin apressadamente entregou a chave de um carro para Wu Ming. Olhando para a chave do carro esportivo em suas mãos, o rosto de Wu Ming se iluminou. Fazia muito tempo que ela queria ter um carro próprio. O que Wu Ming não sabia era que, atrás de Wu Xinxin, havia uma pequena caixa. Dentro dela, estava o boneco de madeira que eu havia jogado no chão e quebrado antes. Vou sair um pouco. Antes que Wu Ming pudesse agradecer, viu Wu Xinxin sair apressadamente, segurando uma caixa desconhecida. Ao retornar ao orfanato, percebi que algumas luzes ainda estavam acesas. Será que aqueles garotos arteiros fizeram bagunça de novo? Entrei no pátio, mas não encontrei ninguém. Será que esqueci de apagar a luz? Assim que me virei para ir ao meu quarto, ouvi um puff. A luz do corredor se acendeu de repente, e então confetes espalhados caíram, cobrindo lentamente minha cabeça. Feliz aniversário, irmão! Mais de uma dezena de pequeninos pareciam macacos escalando árvores, rapidamente se pendurando em mim. Irmão, este é o presente de aniversário que preparamos para você. Olhando para os presentes arranhados e desgastados na minha frente, havia um peão, um ioiô e vários cards do Ultraman. Fiquei sem saber se ria ou chorava, mas ainda assim, aceitei de coração. Porque eu sabia que, para aqueles pequeninos, essas coisas que não pareciam valer muito, eram realmente o melhor que eles poderiam oferecer. Nesse momento, uma garota de uns 15, 16 anos se aproximou de mim e ofereceu seu presente. Vendo o pote cheio de esmaltes de cores variadas na minha frente, senti um aperto no coração. Entendo. É o tempo que uma garota arranja para mim entre os estudos. Ela se esforça para fazer isso pessoalmente para mim. Não se preocupe, não pense besteira. Isso tudo eu comprei, não foi algo que ela fez pessoalmente. Lian Zirou ficou parada, um pouco ansiosa. Seu rostinho bonito, sem perceber, corou levemente. Se não explicasse, seria ainda mais confuso. Eu entendi. Naturalmente, não vou desmascarar a mentira da garota à minha frente. Em vez disso, dei um tapinha na cabecinha dela. Não toque! Sentindo carinho na cabeça, as bochechas da garota ficaram ainda mais rosadas, como se pudessem sangrar. Se os colegas de classe dela vissem isso, a deusa que sempre ignorava a todos, a deusa do estudo familiar, mostrando uma expressão tão fofa, com certeza teriam o coração partido. Tá bom, não vou tocar. A garota, de olhos atentos, estava prestes a ficar irritada como um gatinho. Retraí a mão sinceramente. Pronto, voltem todos aos seus lugares. Uma voz um pouco idosa soou. Acabei de lembrar do número de identificação, mas fui interrompido pela vovó diretora. Hoje é seu aniversário de maioridade. Não me importei nos anos anteriores. Hoje, você só precisa se comportar. Zirou, apague as luzes. Com o gesto de Zirou apagando as luzes, a fraca chama do bolo se tornou a única fonte de luz na escuridão. Feliz aniversário! Feliz aniversário! Com o canto de Feliz aniversário, sob o olhar de todos, lembrei-me de tudo da minha vida passada. Uma pontada de amargura subiu ao meu coração. Na vida passada, dediquei-me de corpo e alma a esses chamados parentes, negligenciando aqueles que realmente me amavam.
Acontece que nesta noite escura, ainda havia aquela fraca chama que ardia por mim. Assim como agora. Embora a chama seja fraca, ela pertence apenas a mim. Uma lágrima escorreu, não sei quando, teimosa, dos cantos dos meus olhos. Zirou, pare. Ela rapidamente afastou a cadeira e veio me abraçar, sentindo-me envolvido em um abraço caloroso. Eu sorri e afaguei a cabecinha de Zirou novamente. Desta vez, Zirou não resistiu. E não disse nada. Ela não sabia o que eu passei neste último ano no orfanato. Mas sabia que, a partir de agora, não importa o que, ela estaria sempre ao meu lado. Chega, chega, vamos assoprar as velas. Eu vou cortar o bolo para vocês. Apaguei as velas à minha frente, mas não fiz um pedido. Em vez de acreditar em desejos etéreos e incertos, prefiro acreditar em mim mesmo. Vamos, comam o bolo. As criancinhas estavam todas muito animadas. Eu fiquei feliz em ver isso e dividi todo o bolo entre elas. Não guardei nada. Lian zirou. Vendo que eu não guardei nada para mim, ficou um pouco chateada. Então esta parte é para você. Não pense muito, estou de dieta. Lian zirou, com uma expressão mimada, estendeu o bolo em suas mãos na minha frente, parecendo muito satisfeita com sua própria desculpa. Olhei para Lian zirou, que estava mais magra do que eu, e sorri. Apenas dividi um pequeno pedaço para provar. E neste momento, do lado de fora do orfanato, sem a senhora Wu vagando sem rumo, como a segunda filha da família Wu, este deve ser o primeiro lugar assim para ela. À medida que os passos se aprofundavam, os olhares de todos se voltavam gradualmente para a figura na porta. Quando vi claramente quem vinha, minhas sobrancelhas franziram involuntariamente. Vou sair um pouco, sob os olhares curiosos de um monte de pequenas cenouras. Levantei-me e saí. Outros talvez não entendessem, mas Lian Zirou entendia muito bem. Não é aquela tal de segunda filha da família Wu? Ela a viu nas notícias da TV antes. Quando ela estava prestes a sair, o diretor a impediu. Deixe o fã aprender sozinha. Ela já cresceu. Se ela vai ficar ou ir, depende dela mesma. É uma escolha dela. Lian Zirou realmente não conseguia entender. Ela podia ver que, se a família Wu realmente se importasse comigo, como eu poderia voltar? E como eu poderia ser o mesmo que antes? Ela estava ansiosa para sair correndo agora e me puxar de volta. Olhei para a senhora Wu à minha frente e suspirei. Senhora Wu, se não houver nada, por favor, volte. Não se incomode. Eu sou sua segunda irmã. Ao ouvir eu chamá-la de senhora Wu, o rosto de Wu Xingxin ficou imediatamente vermelho de raiva. Não sou mais. O que? Você quer que eu pegue o acordo para você ver? Depois de dizer isso, eu ia me virar para voltar. No entanto, fui firmemente segurada por Wu Xingxin. Volte comigo. Enquanto você voltar para casa, eles não dirão nada. Assim que ela disse isso, não sei porquê, um toque de tristeza surgiu em meu coração. Então, por favor, senhora Wu, diga-me por que devo ir para casa. Onde eu errei? Você não deveria ter nos ameaçado com o acordo. Enquanto você conversar bem com seu pai e voltar para casa, seu pai certamente o levará de volta. Eu não disse? Envie o Ming embora. E o Fan? Por que você tem que expulsar o Ming? Você não está passando dos limites? HM. Na verdade, eu passei dos limites. Quando isso foi dito, os olhos de Wu Xingxin se iluminaram de repente. Ela pensou que eu tinha cedido. Concordou em voltar para casa e pedir desculpas a todos. Ela acreditava que, desde que eu estivesse disposta a pedir desculpas, mesmo o pai não se oporia a eu voltar para esta casa. Tudo bem, pode ir. Eu acenei com a mão fracamente. Eu nunca esperei nada deles. Mas Wu Xingxin ainda segurava meu braço com força. Você não vai para casa? O que diabos você quer? Você quer que eu te xingue, não é? Depois de dizer isso, respirei fundo várias vezes. Só então me acalmei. Neste momento, até Lian Zirou no orfanato me olhava com alguma surpresa. Em sua memória, por mais de 10 anos, eu quase nunca tinha levantado a voz. Wu Xingxin também ficou parada. A mão que segurava meu braço soltou-se silenciosamente. Desculpe. Se você realmente se desculpa comigo, então vá rapidamente. Eu dei a ordem de despejo novamente. Wu Xingxin sabia que eu estava realmente com raiva. Apenas tirei a pequena caixa de trás. Antes, eu estava errado. Não deveria ter falado assim com você. Este é um presente de aniversário que preparei para você. Diga. E abri a caixinha, revelando o boneco inteiro dentro. Eu mesmo montei. Peguei o boneco e o examinei cuidadosamente.
Obrigado. Mas no segundo seguinte, sob o olhar chocado de Wu Xingxin, eu joguei diretamente na lixeira ao lado. O boneco que antes eu considerava mais importante que a minha vida, joguei fora com minhas próprias mãos. Quando Wu Xingxin voltou para casa desolado, todos já esperavam na sala. Eu vou descansar. Assim que Wu Xingxin ia subir, o Dahai o chamou. Espere, o aniversário do seu irmão. Onde você esteve? O Muang Ying também se aproximou um pouco, segurando a mão de Wu Xingxin. Xingxin, o que aconteceu? Não me assuste, mamãe. Nesse momento, Wu Xingxin voltou a si. Olhando para todos à sua frente, ele disse palavra por palavra, fui ver o fanal. Com um estrondo, o Dahai jogou uma xícara cara no chão. Por que você foi vê-lo? Até o Ming ao lado estava apertando os punhos com força. Suas unhas se cravavam na carne, mas ele não sentia nada. O fanal. Por que você está perturbando minha vida? Por quê? Por que você não morreu lá? Você já deveria ter morrido lá. Por quê? Por que você aparece na minha vida repetidamente? Nesse momento, o Ming estava tão irritado que parecia que ia explodir. Hoje é o aniversário de Fanal. Com essa frase, o local ficou subitamente em silêncio. Até as palavras que o Dahai estava prestes a gritar foram engolidas. Os olhos de Wang Ying também ficaram vermelhos instantaneamente. Como mãe? Ela se esqueceu do aniversário de seu próprio filho. Eu vou voltar agora. A expressão de Wu Xingxin ainda estava solitária. Ele ainda não conseguia acreditar que eu joguei o boneco que ele montou com as próprias mãos, na frente dele. Ling Ling, Fanal não era assim antes. Antes, não importava o que acontecesse, ele me ouvia. Mas por que tudo mudou? Parece que foi por causa daquele boneco. De repente, Wu Xingxin pareceu pensar em algo. O Ming não se importava com nada, porque ele só se importava com o boneco de Fanal. Nesse momento, Wu Xingxin, trancado em seu quarto, estava completamente em pânico. Ele não conseguia acreditar que o Ming faria isso. Como poderia ser? Wu Xingxin encostou-se na parede e sentou-se no chão, enterrando a cabeça nas coxas e abraçando as pernas com força. Nesse momento, O Ying também estava em pânico. Ela pediu ao motorista para levá-la de carro. Ela ia procurar por mim. Chega, é muito tarde hoje. Amanhã eu vou com vocês. Diga. O Dahai se levantou e saiu. À medida que as pessoas no salão iam se retirando, apenas Wu Meiwu Qingyin, que permaneceu no local, não entendia. Ela podia sentir claramente o preconceito desta família contra mim, mas ela não ousava dizer isso. Porque uma vez ela disse uma palavra por mim e foi repreendida severamente. Você nunca pode acordar alguém que finge dormir. Quando todos acham que você está errado, então você está errado. Wu Mengsui empurrou a porta do quarto de Wu Xingxin. Vendo Wu Xingxin agachada no canto, ele consolou. Segunda irmã. Amanhã a gente explica tudo para Fandão. Pode dormir agora? Wu Xingxin balançou a cabeça e disse. Ele não vai nos perdoar? Wu Mengsui mordeu o lábio, franzindo a testa. Por que ele deveria nos perdoar? Ele segurou minha mão e ainda perseguiu a mim. Isso não é verdade? No orfanato, depois de verificar se todos os pequenos rabanetes, incluindo Liang e Hou, já tinham dormido, comecei a arrumar a mesa. De repente, pensei, por que não montar uma pequena barraca no mercado noturno vizinho? Assim, eu poderia ganhar mais dinheiro para ajudar o orfanato. Assim que essa ideia surgiu, não consegui mais parar. Até o dia seguinte, depois da escola, minha mente ainda estava elaborando. Mal cheguei à entrada da escola. Lembrei que eu tinha que ajudar o médico da escola e pagar a dívida. Quando cheguei à porta do consultório médico, o médico da escola, Shen Oushu, olhava para várias caixas grandes na sua frente com uma dor de cabeça. E alguns equipamentos médicos. Vendo-me chegar, o doutor Shen Oushu suspirou de alívio. Ele pensou que eu não viria. Aluno Wu, isso não é problema, certo? Fique tranquilo, doutor Shen, eu dou conta sozinho. Embora eu seja magro e desnutrido, mas essas tarefas não são nada para mim. Vendo que eu levantei uma caixa grande de uma só vez, os olhos de Shen Oushu não puderam deixar de ficar surpresos. E eu era muito habilidoso. Em pouco tempo, as coisas foram todas carregadas para dentro e arrumadas de acordo com as suas instruções. Dava para ver que eu não tinha feito pouco dessas coisas. Shen Oushu também sentiu um pouco de pena de mim. Ele rapidamente pegou água quente e me entregou. Eu não fui educado. Bebi tudo de uma vez em um copo descartável. Depois de terminar, levantei-me para pegar a vassoura e varrer. Mas fui parado por Shen Oushu. Descanse um pouco, não há pressa.
Não conseguindo vencer Shen Oushu, tive que continuar sentada na cadeira para descansar, vendo que eu não resistia. Shen Oushu sorriu levemente. Nesse momento, um homem apareceu na porta do consultório médico, segurando um buquê de rosas vermelhas vibrantes. Com licença, a senhorita Shen está aqui? Uma expressão de desconforto apareceu no rosto gentil de Shen Oushu. Eu pude ver isso naturalmente. Perguntei sorrindo. Doutor Shen, ele é seu admirador? Tão jovem e não aprendeu o que é certo. Shen Oushu tocou minha testa levemente com seus dedos brancos. Você está me provocando. Nesse momento, o homem elegante de terno abriu a porta do consultório médico. Vendo Shen Oushu à sua frente, seu rosto estava cheio de alegria. E Oushu, finalmente te encontrei. Shen Oushu coçou a testa com dor de cabeça. Por que você veio? Eu só queria te ver. Então você terminou, certo? Pode ir agora. Ma Chao ainda queria dizer algo, mas foi empurrado para fora por Shen Oushu. Olhando para a porta fechada da enfermaria à sua frente, Ma Chao só conseguiu dar um sorriso irônico. Ele sabia que Shen Oushu não gostava dele, mas o que ele podia fazer? Sua família o pressionava o tempo todo para conquistá-la. Somente conquistando Shen Oushu ele poderia obter a ajuda da família Shen e o status da família Ma, para ascender mais na capital. Mas, olhando agora, as esperanças parecem vãs. Se não, por enquanto, devo ficar. E assim ele decidiu. Ma Chao pegou o celular imediatamente e fez uma ligação. Eu olhei para Shen Oushu à minha frente. Eu não esperava que a aparentemente gentil senhorita Xiaoyi também tivesse um lado irritado. Mas ela é bem fofa. Você ainda está rindo. Shen Oushu olhou para mim, com um rosto cheio de sorrisos, e sua raiva só aumentou. Como você se atreve a rir de mim? Tudo bem, eu errei, doutora Shen. Eu me rendo, com as mãos para cima. Então me levantei e comecei a arrumar. Quando terminei meu trabalho, descobri que Shen Oushu estava dormindo debruçada sobre a mesa. Eu sorri. Guardei as ferramentas que tinha nas mãos, fui até Shen Oushu, olhando para seu rosto adormecido e deslumbrante. Meu coração não pôde deixar de se emocionar. Então, dispensei esses pensamentos e peguei um cobertor ao lado. Coloquei-o suavemente sobre Shen Oushu e, atenciosamente, tirei os óculos do seu nariz. Dei uma última olhada. Fechei a porta e saí com tranquilidade. Quando Shen Oushu acordou, já estava escuro, sentindo o cobertor em seu corpo e os óculos na mesa. Shen Oushu sorriu levemente. Que garoto atencioso. Nesse momento, eu já havia retornado ao orfanato, pronto para implementar a ideia de montar uma barraca. Mas fui impedido pelo capital inicial. Sentei-me no portão e dei uma risada autodepreciativa. Isso pode ser considerado uma autopreservação em minha primeira vida? De repente, vários carros luxuosos se aproximaram em formação naquela direção. Quando notei, já estava escurecendo. Acabando de acordar, eu estava prestes a fechar o portão. Quando Wang Ying me chamou, espere, fã. Wang Ying abriu a porta do carro apressadamente e correu em minha direção. Suspirei, afinal, não escolhi fechar o portão diretamente. Se eu não esclarecer as coisas com esse grupo, temo que isso nunca acabe. Wang Ying, ao me ver não fechar o portão, sentiu um alívio em seu coração. O que foi, tia Wang? Precisa de mim para alguma coisa? Ao ouvir isso, o coração de Wang Ying pareceu ser picado cruelmente. Ela não esperava que eu nem sequer a chamasse de mãe. Chega, eu sou sua mãe. Primeiro diga o que precisa de mim. Eu só quero mandá-los embora rapidamente. O profundo Umensui. O Xinxin e o Minkai surgiram lentamente diante de mim. O Ming, em particular, estava com os olhos vermelhos. Ele estendeu a mão para me segurar, mas eu a afastei. Um homem adulto fingindo pena todos os dias. E não se sentir enjoado. Não me toque assim. No instante seguinte, o Ming ficou paralisado. Como ele foi xingado assim por alguém antes? A malícia em seus olhos se transformou em confusão e o choque. Wang Ying também olhava para mim com total incredulidade. Em sua memória, eu nunca tinha xingado ninguém. Olhando para as poucas pessoas atordoadas diante de mim, senti meu humor melhorar bastante. De fato, ao falar palavrões, a mente fica mais limpa. Meu irmão, se você voltar, farei qualquer coisa que você pedir. Mesmo que isso signifique me fazer sair desta casa. Olhando para o Ming, que estava encenando muito, eu pensei que essa performance. Eu já te conheço há muito tempo, Ming. Seu irmão não é esse tipo de pessoa, certo? Fã não. Wang Ying apressou-se em impedir o Ming. Em seguida,
Olhou para mim com súplica nos olhos. Se vocês vieram por causa disso, então eu não vou mais ficar. Sobre este assunto, já deixei muito claro. É ele ou eu. É eu ou ele. Espere. Mamãe veio te dar um presente de aniversário. Wang Ying finalmente reagiu e rapidamente tirou uma pequena caixa requintada. Não, não. Isto é, antes que Wang Ying terminasse de falar, fui interrompido. Leve de volta. Meu aniversário já passou. Dito isso, fechei a porta abruptamente e saí. Não, 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 abra a porta. Mas não importa o quanto Wang Ying chamasse. Ninguém respondeu. Sem alternativa, eles tiveram que voltar desanimados. No caminho de volta, Wu Ming sentou-se ao lado de Wang Ying. Embora estivesse confortando Wang Ying com palavras, o canto de seus lábios não parava de subir. Neste momento, Wu Xinxin, que não falava, olhou seriamente para Wu Ming de repente. Wu Ming, você quebrou o boneco de Fan não de propósito antes? Segunda irmã, por que você diz isso? No instante seguinte, os olhos de Wu Ming ficaram vermelhos novamente. Ele tentou conter o choro, parecendo muito lamentável. Wang Ying também se apressou em defender Wu Ming. Não é só um boneco? A Ming não fez de propósito. Mas aquele foi o túmulo que eu dei a Fan não. Por que você tinha que querer aquele túmulo? À medida que Wu Xinxin se aproximava, Wu Ming não conseguia dizer nada por um tempo e só conseguia explicar gaguejando. Eu estava apenas curioso. Segunda irmã, eu posso comprar um novo para o irmão Fan não, contanto que o irmão Fan não me perdoe. Farei qualquer coisa. Antes que ele terminasse de falar, as lágrimas nos olhos de Wu Ming começaram a rolar. Wang Ying também rapidamente abraçou Wu Ming e o confortou. Tudo bem, Xinxin, a Ming não fez de propósito. Neste momento, Wu Xinxin sentiu uma dor de cabeça, mas não falou, apenas sentou-se em silêncio. E o rosto de Wu Ming, cheio de mágoa, nos braços de Wang Ying, estava escondido de todos os olhares. Começou a ficar distorcido. Ele me odeia. Antes, a segunda irmã sempre o defendia. Por que ela está aqui para me questionar hoje? Isso fez Wu Ming sentir um toque de crise. Se isso continuar assim, sua posição pode realmente ser substituída por mim. E se eles realmente o mandarem embora? Não, não. Ele quer me fazer desaparecer. Instantaneamente, um plano maligno começou a surgir em sua mente. Já que o plano de alguns anos atrás não me matou, então vamos tentar de novo. Ele quer ver quantas vezes eu posso escapar. Voltamos para a casa da família Wu em silêncio. Wu Xinxin disse adeus e voltou para seu quarto. Ele planejava esperar alguns dias para vir me ver de novo. Ele queria esclarecer tudo. Nesse momento, Wu Dahai não pôde deixar de franzir a testa. Olhando para as poucas pessoas atrás dele sem minha voz, ele sentiu uma onda de raiva involuntariamente. O garoto ainda não quer voltar? Diga a ele, se ele não voltar, ele nunca mais poderá entrar na casa da família ou nesta vida. No dia seguinte, quando cheguei à escola, descobri que os colegas estavam se preparando para algo. Curioso, perguntei ao meu colega de classe Requian. O que aconteceu? Você esqueceu que a escola está organizando um filme hoje? O professor não disse ontem? Não fique parado, apresse-se e arrume suas coisas. Depois que terminei de arrumar, Requian pegou diretamente meus pertences e os de outros colegas. Ele correu ferozmente para o ônibus grande na porta. Homens, olhe para Requian, que parecia um furacão. Eu estava um pouco sem saber o que fazer. Nesse momento, uma garota de repente correu até mim. Ela baixou a cabeça, me entregou uma carta e rapidamente correu para longe. Requian notou o que eu tinha nas mãos. Ao mesmo tempo, ele se aproximou sorrateiramente. Quem te deu isso? A pergunta repentina de Requian me assustou. Olhei para o envelope branco. Pensei por um momento. Parece que foi de Liu Huyan da nossa turma. Liu Huyan te deu? Requian franziu a testa. Liu Huyan é a flor da nossa turma. Agora ela está te enviando uma carta ativamente. O que você está pensando? Eu não tenho nada a ver com ele. Olhando para o olhar de questionamento de Requian, expliquei rapidamente. Eu e Liu Huyan não falamos muitas palavras, ok? Provavelmente ela só quer me perguntar algo. Mas que tipo de pessoa usa um envelope para fazer perguntas? De repente, Requian chorou como um homem forte. Abra logo. Deixe-me desistir. Olhando para a aparência dramática de Requian, eu estava um pouco sem palavras. Eu disse que ela provavelmente só quer fazer perguntas. Assim que abri, 3 pequenas palavras apareceram na nossa frente. Eu te amo. Imediatamente, joguei o envelope e o papel. Em meu coração, pensei, que bagunça. Então,
Joguei minha mochila diretamente para Requian e fugi. Ei, ei, ei. Ufan, você é muito ingrato. Não tenho escolha. Requian não teve escolha a não ser carregar minha mochila com uma expressão de insatisfação. No ônibus de volta para a escola, eu estava como se nada tivesse acontecido. Como se eu nunca tivesse recebido aquela carta. Somente Requian estava ocupado. Aquilo era de Liu Huiyan. Como você não reage? Se fosse ele recebendo uma carta de amor da Liu Huiyan, já estaria nas nuvens agora. E neste momento, Liu Huiyan também estava no carro, com o rosto corado, observando silenciosamente. Não muito longe, observando minha expressão. Yan, quem você está olhando? Como melhor amiga de Liu Huiyan. Liu Hui percebeu que algo estava errado com ela o tempo todo. Yan, Liu Huiyan, ela chamou 3 vezes. Só então Liu Huiyan reagiu. Ah, o que foi? Wang Han. Vendo a expressão de pânico no rosto de Liu Huiyan, Liu Hui sabia que sua melhor amiga estava com algum problema. Ela perguntou, olhando para quem? Ah, nada. Vendo que estava prestes a ser descoberta, Liu Huiyan tentou explicar apressadamente. Ainda não. Seus olhos quase se grudaram nele. Liu Hui se virou e olhou para onde Liu Huiyan estava olhando. Seus lábios imediatamente mostraram surpresa. Você não gosta de Requian, gosta? Assim que ela disse isso, Liu Huiyan imediatamente cobriu a boca de Liu Hui com a mão. O que você está dizendo? Estou brincando. Liu Hui sabia, claro, que não poderia ser Requian. Ela só queria provocá-la, sua melhor amiga. Nesse momento, Requian espirrou involuntariamente. Alguém está pensando em mim? Ah, Yan, apenas me diga. Os olhos de Liu Hui estavam cheios de súplica. Diante da insistência de Liu Huiyan não teve escolha a não ser contar a ela o que havia acontecido antes. O que? Imediatamente. Liu Hui ficou chocada com as palavras de Liu Huiyan. Você escreveu uma carta de amor e a entregou pessoalmente para aquela pessoa. Yan, você está com febre? Por que seu rosto está tão vermelho? Liu Hui estendeu a mão e a colocou na testa de Liu Huiyan para verificar. Você não está com febre. Ai! Na verdade, Liu Huiyan também não sabia de onde veio a coragem naquele momento para entregar a carta cheia de amor. Tudo que Liu Huiyan sabia era que se ela não agisse rapidamente, ela poderia nunca mais ter a chance de dizer isso. Talvez eu já tenha esquecido o que aconteceu naquele ano. Como paciente com cardiopatia congênita, Liu Huiyan sabia desde pequena. Sua vida poderia acabar a qualquer momento. Yan, você realmente pensou nisso? Liu Hui olhou para Liu Huiyan seriamente, com medo de que ela fosse enganada. Sim, não se preocupe, Hui, eu pensei. Liu Huiyan deu um leve sorriso, esperando que o céu perdoasse seu egoísmo. À tarde, quando saí do meu assento, Liu Huiyan também se levantou imediatamente e me seguiu silenciosamente. Até que cheguei em frente à enfermaria da escola, virei-me e olhei para Liu Huiyan. Desculpe, eu não tenho planos de namorar agora. Eu não deixei nenhuma esperança para Liu Huiyan. Eu sei que Liu Huiyan é uma boa garota. Mas justamente porque Liu Huiyan é uma boa garota, eu não posso machucá-la. Neste momento, Shen Oushu, dentro da enfermaria, também ouviu o barulho do lado de fora e se aproximou silenciosamente da porta, espiando tudo do lado de fora pela fresta da porta. E Liu Huiyan, ao me ver olhando diretamente para ela, ficou instantaneamente corada até as orelhas. Colega Wu, você ainda se lembra de mim? Você me salvou há 5 anos. Liu Huiyan parecia relutante em enfrentar a situação de ter sido rejeitada. Ela apenas gaguejou algo. Eu também me lembro. Foi aquela que quase foi sequestrada por traficantes, certo? Colega Wu, você ainda se lembra de mim, certo? A voz de Liu Huiyan tremia. Então ela se aproximou lentamente de mim. Então você vai concordar comigo, certo? Percebendo que havia algo errado com Liu Huiyan, minhas sobrancelhas se franziram levemente. De repente, Liu Huiyan começou a respirar pesadamente e estendeu a mão para o bolso, procurando algo. Nesse momento, Shen Liushu, que estava assistindo a tudo, não conseguiu mais ficar parado. Ele empurrou a porta e abraçou Liu Huiyan. Ouvindo a voz fraca de Liu Huiyan, Shen Liushu rapidamente tirou os medicamentos do bolso dela e deu um comprimido para ela colocar na boca. Wufan, vá buscar um pouco de água. Eu não ousei demorar nem um pouco. Shen Liushu pegou um pouco de água morna da enfermaria e a deu a Shen Liushu, que acomodou Liu Huiyan na cama do hospital. Vendo que Liu Huiyan estava gradualmente se estabilizando, Shen Liushu se sentiu um pouco mais aliviado.
Eu estava sentado com as sobrancelhas franzidas na cadeira ao lado da cama de Liu Huiyan. O que está acontecendo? Liu Huiyan olhou para mim, sem saber o que dizer. Shen Yushu percebeu o constrangimento de Liu Huiyan e me expulsou. Não havia outra opção. Eu só podia esperar na porta. Eu não esperava que a garota que salvei de traficantes naquele ano tornasse minha colega de classe. Neste momento, na enfermaria, Liu Huiyan contou sua história pensativamente. Meu coração afundou um pouco. Liu Huiyan, como isso pode acontecer? Todos têm o direito de buscar o amor. Não há nada de errado nisso, mas o colega Wu Fan já a rejeitou. Instantaneamente, os olhos de Liu Huiyan se tornaram cinzentos como a morte. Ouvindo isso, Shen Yushu também não sabia o que dizer. Ele não sabia por que eu a rejeitei. Afinal, essa garotinha é tão bonita. De repente, Liu Huiyan parecia ter tomado uma decisão. Já que sou tão egoísta, então deixe-me ser egoísta até o fim. Senhor Shen, você pode chamar o colega Wu Fan de volta? Posso. Com minha reaparição, o rosto pálido de Liu Huiyan, que antes estava pálido, foi novamente tingido com um toque de vermelhidão. Colega Wu Fan, na verdade, tenho uma doença cardíaca congênita. Me desculpe. Eu não deveria ter escondido isso de você antes. Doença cardíaca congênita? Sim. Colega Wu Fan, eu não vou viver muito tempo. Então Liu Huiyan olhou para mim novamente e disse as palavras mais difíceis de pedir em sua vida. Colega Wu Fan, 1 mês, tudo bem? Apenas 1 mês, pelo bem do fato de que não vou viver muito tempo. Ao ouvir isso, até Shen Yushu mostrou surpresa. Ela também não esperava que Liu Huiyan diria isso. Depois de falar, as lágrimas começaram a escorrer incontrolavelmente dos olhos de Liu Huiyan. Colega Wu Fan, você pode? Posso. Olhando para Liu Huiyan na cama do hospital, eu finalmente acenei com a cabeça. De verdade. Sério? Sério, mas só por 1 mês. Eu entendo a ânsia de ser amado, e ainda mais a dor de esperar imensamente e não conseguir. Um mês é suficiente. Liu Huiyan, levante-se. Segurando minha mão com suas mãos frias e pálidas. Mei Nian, você se lembra? Foi assim que você me segurou naquela época, me guiando por muito, muito tempo. Essa sensação, eu nunca vou esquecer nesta vida. Senti o frio na minha mão e meu rosto corou ligeiramente. Afinal, foi a primeira vez que uma garota segurou minha mão. Shen Yushu me olhou com uma expressão de impotência. Isso é para me alimentar de ração para cachorros? Cuidado que vou contar para o seu professor. Ah, sim, vou te levar para casa mais tarde. Dito isso, levantei-me e comecei a arrumar as coisas para Shen Yushu. Liu Huiyan também quis ajudar, mas Shen Yushu assegurou. Você só precisa descansar. Esses trabalhos não te cansam. Assim está bom. Liu Huiyan ficou deitada na cama, com os olhos fixos em mim o tempo todo. Depois de terminar o trabalho, uma fina camada de suor apareceu em minha testa. Liu Huiyan, com muito cuidado, pegou seu lenço e o usou para me limpar. Essa cena fez Shen Yushu tremer. Ser jovem é bom. Me deu vontade de namorar um pouco. Nós dois, caminhando na estrada agora. Não tivemos coragem de dar as mãos. Liu Huiyan foi a primeira a falar. Mei Nian, posso ir para casa com você todos os dias? Claro que pode. Eu sorri e acariciei a cabeça de Liu Huiyan. Para ser sincero, ainda vejo Liu Huiyan apenas como uma irmã. Eu realmente não posso aceitar nenhum relacionamento agora. Então, podemos sair no fim de semana? Eu ainda não tinha respondido. Um carro parou ao meu lado. Com a janela abaixando lentamente, Sanji Wui apareceu diante de mim. Mei Nian, venha conversar. De repente, seu rostinho ficou vermelho. Mei Nian, irmão, você realmente segurou minha mão de propósito? Estou tão envergonhada, tão envergonhada. E o Rui também não esperava que eu recusasse diretamente o convite dele. Ela rapidamente acelerou o carro para me seguir. Espere, eu estou falando com você. Você não ouviu? O Rui disse impacientemente. Falando comigo pela janela do carro, ela então acelerou e bloqueou meu carro na minha frente. Mei Nian, eu só quero conversar com você. Você não escuta nem a sua irmã mais velha? Olhando para o Rui na minha frente. Suspirei. No final, não disse nada. Deixe-me levar Liu Huiyan para casa primeiro. Tudo bem. Suba no carro. O Rui olhou para Liu Huiyan ao meu lado e não disse nada. Não, obrigado. Então, eu e Liu Huiyan fomos andando na frente. O Rui dirigiu lentamente atrás de nós. Mei Nian, irmão, ela é realmente sua irmã? Liu Huiyan apertou suas pequenas mãos nervosamente.
Ela se lembrava que eu parecia ser, antes, eu era. Não sou mais. Eu disse levemente. Eu não quero esconder nada de Liu Huyan deliberadamente. Daqui para frente, deixe-me acompanhá-lo, irmão. Liu Huyan virou-se e olhou para mim seriamente. Eu sorri. Gentilmente, retirei as folhas caídas da cabecinha de Liu Huyan. Sua casa fica ali adiante. Já que prometi a Liu Huyan, não há necessidade de esconder nada. O Rui ficou surpreso ao me ver admitir tão facilmente. Ele passou a me ver de outra forma. Você até que é um homem. Pouco tempo depois, chegamos a um restaurante. Seguimos o representante do testador até a sala reservada por Wu Rui anteriormente. Assim que o testador saiu, Wu Rui foi direto ao ponto. Ele tirou um cartão bancário da bolsa e o colocou diante de mim. Aqui estão 2 milhões. Pegue e não incomode mais a família Wu. Olhei para ele, com um toque de zombaria. Como isso se parece com um clichê dramático de família rica? Sei que você sofreu nos últimos anos. Esse dinheiro é suficiente para você melhorar sua vida atual. Se você escolher sair da família Wu, não pense mais em voltar. Nem pense em outras coisas. Imediatamente, o tom de Wu Rui mudou para algo mais severo. Esta é sua única chance. Pegue o dinheiro e desapareça da nossa frente. Caso contrário, eu definitivamente farei você se arrepender. Na mente de Wu Rui, eu era completamente inferior a Wu Ming. Afinal, Wu Ming salvou a vida dele naquele ano. Ele pensou que, se eu saísse da família Wu, seria para buscar algo maior. Mas quando ele olhou para mim novamente, eu estava tranquilamente tomando chá, vendo que eu não me abalava. O coração de Wu Rui se encheu ainda mais de raiva. O quê? Nem 2 milhões te seguram. Eu vou te satisfazer. Você é realmente um ingrato sem valor. Se não fosse pela família Wu, você ainda seria um órfão. A família Wu te trouxe de volta, uma criança selvagem. Você deveria ser grato. Eu ignorei o Wu Rui e disse calmamente. Então, 1 bilhão. 1 bilhão? Você está louco? O Rui deu um tapa na mesa, me encarando com raiva. Você realmente se atreve a dizer isso? Sim, eu sou louco. Se você não me der 1 bilhão, eu vou te assombrar todos os dias. Ha ha ha. Vendo meu sorriso frio, o Rui soube que tinha sido enganado. Muito bem, ufa. Não se arrependa. Depois de dizer isso, o Rui sentiu as gotas d'água escorrendo pelo rosto. Ele não esperava que eu ousasse confrontá-lo. O que você? Se está doente, procure um médico. Não venha me procurar, ok? E, até agora, eu nunca procurei a família uma única vez. Pelo contrário, a família O tem vindo me incomodar. Mas pense o que quiser, não me procure mais. Entendeu? Dito isso, levantei-me e fui embora. Sem dar mais um olhar para o Rui. No dia seguinte, fui para a enfermaria ajudar, como de costume. Só que desta vez, havia uma pessoa a mais ao meu lado. Embora Liu Huyan sempre quisesse me ajudar em algo, eu a impedi. Que fofa você é, Liu Huyan. Shen Oushu apertou a mãozinha de Liu Huyan. Se um dia o Fandao te vender, você ainda vai contar o dinheiro para ele? Assim que ela disse isso, Liu Huyan defendeu apressadamente. Fandao Jeje não faria isso. Eu também estava um pouco sem jeito. Doutora Shen, eu pareço uma pessoa tão má assim? Nesse momento, a porta do consultório foi aberta por Ma Chao, carregando um buquê de rosas. Senhorita Shen, isto é para você. Ma Chao acreditava que, se ele persistisse, definitivamente moveria o coração de Shen Oushu. Naquela época, não só ele ganharia a mão da Bela, mas também a posição na família Ma seria dele. Enquanto Ma Chao estava imerso em suas fantasias, Shen Oushu jogou diretamente as flores dele no lixo. Ma Chao, eu não me importei com você antes. Por consideração à nossa amizade, não querendo tornar as coisas constrangedoras entre nós. Mas agora você está me incomodando. Você entende o que eu quero dizer? O rosto de Shen Oushu ficou completamente sombrio nesse momento. Assim que ela disse isso, o rosto de Ma Chao também ficou pálido de choque. Ele pegou as flores na lata de lixo sem jeito. Assim que Shen Oushu pensou que Ma Chao iria desistir, a voz de Ma Chao soou novamente do lado de fora da porta. Senhorita Shen, eu não vou desistir. Um dia, eu farei você se apaixonar por mim. Quando Shen Oushu saiu correndo, Ma Chao já tinha desaparecido. Ela nunca imaginou que esse Ma Chao seria tão persistente. E o Shu Jeji? Você está bem? Liu Huyan apressadamente ajudou Shen Oushu a se deitar na cama, olhando para ela com preocupação. Estou bem, só fiquei irritada. Estou pensando.
em como fazer esse Machao desistir completamente. De repente, Shen Youshu pareceu ter pensado em algo. Segurou a mãozinha de Liu Huyan, com súplica nos olhos. Yanyan, você pode me emprestar seu namoradinho? Ah, até eu, que estava arrumando a casa, fiquei assustada. Sem falar em Liu Huyan. O que isso tem a ver comigo? Como isso pode me envolver? Yanyan, não a entenda mal. Não tenho segundas intenções com seu namoradinho. Vendo o olhar ligeiramente desconfiado de Liu Huyan, Shen Youshu apressou-se a explicar. Ouvindo isso, Liu Huyan ficou um pouco mais tranquila. Na verdade, ela tinha medo que Shen Youshu competisse com ela. A seus olhos, Shen Youshu não só era linda, mas também uma pessoa saudável. E ela não só tinha uma doença cardíaca, mas também usava sua doença para se prejudicar. Pensando nisso, a cabeça de Liu Huyan baixou novamente. Talvez Shen Youshu seja a parceira certa para mim. Vendo Liu Huyan abaixar a cabeça, Shen Youshu ficou ainda mais ansiosa. Yanyan Jeji, eu só quero que o Fandao me ajude a afastar aquele Machao. Eu realmente não tenho outras intenções. Sério, sério. Claro, eu não gosto de irmãos mais novos. Então, pergunte a Fandao Jeji. Liu Huyan olhou nervosamente para mim que estava não muito longe. Ela tinha medo que, se ela decidisse por mim sem minha permissão, eu ficaria bravo com ela. Ai, essa garotinha é boa em tudo. Mas quando ela está diante de mim, ela sempre se sente insegura, achando que não é uma pessoa completa. Sempre temeu que eu a odiasse. Eu apenas guardei a vassoura e disse a Liu Huyan. Você decide, eu ouvirei você. Ah, Liu Huyan encontrou o olhar cheio de súplica de Shen Youshu novamente. Ele só podia sentir e concordar. Obrigada, Yanyan. Shen Youshu abraçou Liu Huyan diretamente e beijou seu rostinho. Shen Youshu explicou seu plano. Brevemente para nós dois ouvirmos. Liu Huyan concordou sem hesitar. Ambos assentiram. Shen Youshu me ajudou antes, então não seria bom recusar. Shen Youshu, se você não se sentir seguro, você pode vir junto. Haverá muita comida na festa, então você só precisa comer. Ah, isso é bom. Não se preocupe, eu tenho a força para resolver isso. Shen Youshu bateu no peito e garantiu a Liu Huyan. A festa era originalmente um evento de negócios entre Jing City e Hai City. Como representante da família Yan Jing City, se ele não tivesse o direito de trazer mais algumas pessoas, seria realmente um desperdício. Mas parece que me esqueci. Como é um evento de negócios das duas cidades, a família Wu, como principal empresário de Hai City, naturalmente compareceria. O céu estava escurecendo, e eu levei Liu Huyan até a entrada do complexo onde ele morava. Estava prestes a me virar e ir embora, mas no segundo seguinte, senti um abraço caloroso. Depois de um tempo, Liu Huyan, com o rosto vermelho, finalmente me soltou. Ontem eu disse, um encontro, certo? Claro que sim. Que tal neste fim de semana? Eu sorri levemente, sem esquecer o que Liu Huyan disse ontem. No entanto, neste momento, a cena de nós dois nos abraçando foi vista pela mãe de Liu Huyan. Olhe você. Venha e veja você mesma. Sua filha é tão nova e já se atreve a namorar cedo? Está bem, Yan sabe que não pode durar muito mais tempo. Deixe escolher o que quiser nestes últimos momentos. Ah, a propósito, você perguntou sobre um parente distante no hospital semana passada? Como está agora? Ainda não obtive resposta. Não é tão fácil encontrar um coração saudável. Espere mais um pouco. 3 dias atrás, o pai de Liu Huyan conseguiu o número de um médico do mercado negro através de um parente distante. Em seguida, ligou. Alô, olá, é o Dr. Zhang. Ah, sim. Quem é você? Eu sou Liu Yang. Zhou Shen me apresentou. Ouvi dizer que você atua como médico no mercado negro, e gostaria de pedir um favor. Zhou Shen o apresentou? Diga, o que é? Assim, o pai de Liu Huyan contou sobre a doença cardíaca congênita de sua filha, querendo um coração saudável. Sem problemas. 300 mil enviarei o endereço para você em 2 meses. Lembre-se de trazer o dinheiro e sua filha. Eu mesmo farei a cirurgia. Sim. Muito obrigado, Dr. Zhang. Depois de levar Liu Huyan para casa, voltei para o orfanato. Nesse momento, uma figura estava parada na porta. Senhorita Wu, por que está aqui de novo? Você não desiste mesmo. Não. Pode convidar a irmã para entrar? Wu Xinxin parecia um pouco ansiosa, como se tivesse medo que eu recusasse, mas foi exatamente o que aconteceu. Eu recusei sem hesitar. Diga o que tem para dizer.
Resolva isso aqui. Quem diria que o Shinsin, inesperadamente, tiraria o demônio que eu tinha jogado fora antes? Não. Você quer voltar para casa com a irmã? Eu vou explicar para o papai, a mamãe e a irmã mais velha. Explicar? Como você vai explicar? Eu observei o Shinsin com uma expressão de satisfação. Explicar que você agiu por impulso naquela época e cortou relações. Acredito que papai e mamãe não. O Shinsin não terminou. E como você vai explicar para ela que eu a larguei? Com essas palavras, Wu Shinsin ficou chocada. Eu olhei nos olhos de Wu Shinsin. E continuei. Então, como você vai explicar que eu me envolvi com gente de má índole? Eu quero encontrar alguém para bater no Ming. Como você vai explicar isso para eles? Na verdade, você sempre achou que fui eu que fiz tudo isso, certo? Vocês nunca perceberam que essas coisas, não há nenhuma prova de que fui eu que fiz, mas apenas com as poucas palavras do Ming. Você me condenou à morte. Falando nisso, lembrei daquela vez que fui queimado na vida passada. Ser incriminado também foi culpa do Ming, que disse que eu estava namorando cedo com aquela garota problemática. A família dele é realmente ridícula. Eles não sabem nada. Apenas com uma foto minha e daquela garota problemática, eles me condenaram. Não, faça isso pela irmã. Você não pode ceder um pouco? Os olhos de Wu Shinsin estavam injetados de sangue. Ele não entendia por que eu me recusava a ceder. Ceder? Eu dei uma gargalhada na hora. Ha. Wu Shinsin, quantas vezes eu já cedi? Vocês disseram que eu era um filho selvagem. Disseram que eu não sabia as regras, que eu não tinha jeito de gente. O que eu disse? Tudo isso não foi causado por vocês? Se não fosse por vocês, como eu seria órfão por 16 anos? Agora, tudo virou meu fardo. Antes, aos meus olhos, minha vida era menos importante que a dele. O que eu ganhei com minha submissão? Favoritismo e preconceito. Não, me desculpe. Wu Shinsin olhou fixamente para o lenço em sua mão e não disse mais nada. Ele então se virou e saiu. De volta ao quarto, minha cabeça estava cheia de pensamentos sobre onde levar Liu Huyan para um encontro. Encontros são algo que eu não entendo. Talvez eu devesse perguntar a Xiao Zirou. Assim, fui ao quarto de Lian Zirou e contei a ela sobre isso. Eu nunca imaginei que depois de eu terminar de falar, essa pequena criatura me jogou para fora com um travesseiro. O que aconteceu com essa pirralha? Será que ela foi maltratada na escola? Só de pensar nisso. Comecei a bater na porta novamente com um pouco de ansiedade. Lian Zirou, abra a porta. Alguém te maltratou? Quanto mais eu falava, mais irritada Lian Zirou ficava. Ela empurrou a porta com força. O que me assustou. Vendo os olhos vermelhos de Lian Zirou, eu estava prestes a dizer algo. Mas a almofada em minhas mãos foi arrancada por essa criança rebelde. Em seguida, com um estrondo, a porta do quarto foi fechada novamente. Desta vez, não importava o quanto eu batesse, Lian Zirou não me deu mais atenção. Ele se encolheu em sua pequena cama, abraçando a almofada firmemente. E mordeu o lábio com força. Naquele momento, ele se lembrou da promessa que você fez a ele. Irmãzinha Lian Zirou, se alguém te maltratar no futuro, lembre-se de me contar. Eu sou seu irmão mais velho, vou te proteger. E irmão? Ficaremos sempre juntos? Claro que sim. Pensando nisso, as lágrimas teimosas de Lian Zirou escorreram pelos cantos dos seus olhos. Não prometemos que ficaríamos sempre juntos. Por quê? Por que você me abandonou? Mentiroso. Um mentiroso grande e incapaz. Lian Zirou enterrou a cabeça na almofada. E as lágrimas nos cantos dos seus olhos logo me desceram um canto da almofada. Por quê? Por que você mentiu para mim? De repente, Lian Zirou pareceu ter pensado em algo. E também pareceu ter tomado uma decisão. Em seguida, ele se levantou, enxugou as lágrimas dos cantos dos olhos. Arrumou-se um pouco e foi até a porta do quarto, com um sorriso no rosto. Não se preocupe. Por que você não me leva junto? Vou te mostrar pessoalmente como é. Não me recuse. Tudo bem. Eu também não quero deixar Lian Zirou mais infeliz. Essa garotinha não é alta, mas será que não seria um pouco estranho se ela estivesse comigo no meu encontro com Liu Huyan? Não se preocupe, eu vou seguir vocês dois. Não vou incomodar vocês. Parecendo perceber minha hesitação, Lian Zirou insistiu. Ela quer ver. Quem é essa raposa que me fez isso? Tudo bem. Na verdade, eu ainda planejava contar isso para Liu Huyan. Se Liu Huyan não concordar, eu converso com essa pirralha. Muitas pessoas imploram pela minha ajuda, mas eu nem me dou ao trabalho de fazer um esforço. Dito isso,
Lian Zirou fechou a porta do quarto novamente. No dia seguinte, depois da escola, contei a Lian Zirou que queria ir junto. Contei a Liu Huyan. Liu Huyan foi muito generosa e disse que não se importava. Tudo bem, eu vou contar para essa pirralha quando voltar. Que tal amanhã de manhã? Vou te esperar na entrada do seu condomínio. Depois de confirmar rapidamente a hora e o local, nós nos separamos novamente. Quando voltei ao orfanato, uma figura correu em minha direção. Com a palma da mão levantada, ela me deu um tapa no rosto. O que você fez com a Xinxin? O olhar de Wu Mensu estava cheio de desejo por mim. A partir de ontem. Sem a Xinxin, ela se trancou no quarto e se recusou a sair. Já se passaram mais de um dia e uma noite. Mas no momento em que o tapa estava prestes a atingir meu rosto, eu a bloqueei diretamente e a empurrei com força. Wu Mensui não esperava que eu revidasse. Pego de surpresa, ela recuou repetidamente e quase tropeçou em um pedregulho. Eu realmente não aguento mais. Vocês dois têm problemas de cabeça? Como ela está? O que isso tem a ver comigo? Quem a Xinxin viu ontem à noite além de você? Eu sabia que você não tinha boas intenções. Então me diga, o que eu fiz com a Xinxin? Se não pode dizer, vá embora. Dito isso, eu estava prestes a fechar a porta, e Wu Mensui, em desespero, não sabia o que dizer, porque ela não sabia o que eu realmente fiz. Espere, volte comigo e explique claramente, senão, farei este orfanato fechar. Eu cumpro o que prometo. Assim que disse isso, eu estava prestes a fechar a porta. Minha mão parou. Como esperado, o que tinha que vir, veio. Wu Mensui, você sabe que eu tenho essa habilidade. Realmente. A família Wen Aishi é definitivamente uma potência. Para arruinar um orfanato. É uma moleza. Eu naturalmente não posso, por um momento de impulso, prejudicar o orfanato. Que tipo de homem eu seria se usasse o orfanato para me vingar? Fui obediente. Não fui obediente antes? Antes, com uma única palavra sua. Eu fiquei ajoelhado do lado de fora da porta sob a chuva forte. Eu não fui obediente? Minha boa irmã mais velha. Aquilo foi porque você roubou coisas. Eu queria que você se lembrasse para sempre. Se você não tivesse roubado, por que eu te puniria? Tudo isso foi o que você fez por si mesma. Então, por que você tem tanta certeza de que fui eu quem roubou? Foi encontrado debaixo da sua cama. Se não foi você, quem foi? Eu resmunguei friamente. Tudo que é encontrado debaixo da minha cama. É porque eu roubei. Wu Mensui ficou sem palavras por um momento e só pôde dirigir em silêncio. É verdade. Sua cabeça não funciona bem, então você não consegue se lembrar. Eu nem tenho a chave do seu quarto. Com tudo dito, não me resta nada a fazer. Não me importo. Sua cabeça que não funciona bem. De repente, Wu Mensui se lembrou. Eu realmente não tenho a chave do quarto dela, porque há alguns documentos comerciais da família Wu lá, então ela está sempre trancada. Mas apenas ela, de toda a família Wu, deveria ter a chave. Nesse exato momento, Wu Mensui de repente se lembrou que Wumin havia pedido as chaves dela uma vez. Ela disse que ajudaria o pai a pegar algo, mas foi a única vez. Depois, devolveu-lhe a cesta. Nesse momento, o portão principal da mansão Wu também apareceu gradualmente à minha frente, olhando para este portão familiar e estranho. Minha cabeça começou a doer novamente. Wu Dahai, sabendo que eu voltaria, já estava sentado no lugar principal esperando por mim. Ele sabia que eu definitivamente voltaria. Afinal, como poderia a vida lá fora ser tão confortável quanto na mansão Wu? Você ainda sabe voltar. Ao me ver, Wu Dahai bateu forte na mesa. Ele planejou me dar um choque inicial. Então eu saí. Eu não hesitei em nada. Virei-me e saí. Se você não me quer bem, por que me chamou de volta? Você é louco. Velho Wu, Wang Ying se levantaram juntos e me agarraram. Ao mesmo tempo, lançaram um olhar severo para Wu Dahai. Wu Dahai também não esperava que eu fosse embora sem hesitar. Ele só pôde tossir alto e se sentou novamente. Não. Você sofreu nesse período. Wang Ying, incapaz de esconder sua preocupação, quis tocar minha testa. Mas eu me esquivei diretamente. Não, passei um tempo muito confortável. Não se preocupe, tia Wang. Assim que disse isso, Wu Dahai, que estava ao lado, levantou-se com raiva. Que tia Wang? Essa é sua mãe. Eu também me levantei sem mostrar fraqueza. Enfrentando Wu Dahai. Mãe? Ir acompanhar um filho adotivo no aniversário. Deixar o filho biológico em casa sozinho. Isso é ser mãe? Ele não esperava.
que para cuidar dos sentimentos de Vumin, ele tinha feito algo tão excessivo comigo. Nao voltou? O Shinsin, que se manteve trancado no quarto, ouviu minha voz e saiu apressadamente do quarto. Neste momento, o Shinsin estava com o cabelo desgrenhado e os olhos cheios de veias vermelhas. Era visível que este dia e noite não foram fáceis para o Shinsin. Nao, você está disposto a voltar? O Shinsin olhou para mim com grande surpresa, mas eu ainda disse implacavelmente. Foi sua querida irmã mais velha quem ameaçou me chantagear com mais de uma dúzia de crianças do orfanato. Caso contrário, você acha que eu viria? Com essas palavras, o Dahai, o Shinsin. Os olhares de Wang Ying convergiram para o Mensui. Eu apenas estava muito preocupada com minha segunda irmã. O que eu fiz de errado? Se o Ufana não quisesse voltar, eu teria dito isso? Parece que a culpa ainda é minha. Não é sua culpa? Se não fosse por você, por que Shinsin se tornaria assim? Shinsin, diga. O Ufana te intimidou? O Mensui me encarou ferozmente. Ela só queria me humilhar na frente de tanta gente. Irmã mais velha, não tem nada a ver com o Nao. Fui eu quem procurou Naona. Como Naona me intimidaria? O Mensui olhou para o Shinsin ao lado dela, com um leve tom de irritação. Segunda irmã, a essa altura, você ainda está defendendo esse Ufan? Tudo bem, vamos deixar isso de lado por enquanto. Onde está o Ufan? Se você ainda quer voltar para a família Wu, então peça desculpas a todos eles. Eu posso. Esse acordo também pode ser anulado. Lembre-se, esta é a sua última chance. O Dahai se aproximou de mim, fingindo ser um homem de grande retidão. Do que você está falando? Estou começando a duvidar dos meus ouvidos. Será que ouvi errado? Última chance, Sr. Wu, você deve estar enganado. Estes dias, tem sido a família Wu que tem me importunado. Quando eu disse que queria voltar para a família Wu, o Dahai bufou friamente. Garoto, lembre-se, esta é sua última chance. Na hora, mesmo que você implore chorando, eu não vou mais deixar você entrar na família Wu. Ah, eu realmente te agradeço. Dito isso, virei-me para ir embora, mas fui agarrado por Wu Shinshin novamente. Naona, faça como se fosse sua irmã pedindo, você só pede desculpas. Não é bom ficar na família Wu? No entanto, fui rejeitado impiedosamente por mim novamente. Vocês só ficarão em paz se eu ficar na família Wu como um cachorro? Eu acabei de sair e encontrei o Unu voltando. O Unu estava acompanhado por 4 ou 5 amigos, homens e mulheres, todos bem vestidos. Vendo-me sair da mansão Wu, Wu Ming ficou imediatamente surpreso, pois a família Wu nunca havia anunciado minha identidade. As pessoas com ele também nunca me viram. Ah, Ming, quem é essa pessoa? Alguém perguntou a Wu Ming com alguma curiosidade. Assim que isso foi dito, Wu Ming soou frio. Se essas pessoas soubessem que ele era um garoto falso, o que pensariam dele? Wu Ming estava prestes a falar. Fui interrompido. Quem sou eu? Eu sou o irmão dele. Instantaneamente, o coração de Wu Ming esfriou. Ele não esperava que eu contasse diretamente. Irmão? Ah, Ming, como nunca ouvimos falar que você tem um irmão? Com os olhares desconfiados ao redor se concentrando em Wu Ming, algumas gotas de suor frio começaram a brotar em sua testa. Quando ele estava pensando em como explicar, eu falei novamente. Não sou parente de sangue. Sou filho da governanta. Entendo. Ah, Ming, por que você nunca nos contou? Com isso, Wu Ming só conseguiu dar uma risada seca. Eu esqueci antes. Então sua memória é realmente ruim. O que o médico disse? Está tudo bem? Dei um tapinha no ombro de Wu Ming. Afinal, ele morou com aquela família por tanto tempo. É normal ter a memória ruim. Vocês entrem primeiro. Eu tenho algo para conversar com Wu Ming. Ao ver que eu falei, eles assentiram. Começaram a ir em direção à porta. O que foi? Tem medo que a identidade de vocês seja revelada? Eu já cheguei rasgando a máscara. Eu não me importo com os sentimentos de Wu Ming. Na vida passada, eu fui enganado por essa cara de Wu Ming. Até ser queimado até a morte eu só vim entender. Todos os infortúnios que sofri nestes anos foram feitos por esse moleque. Irmão Wu Fan, o que você está dizendo? Como você pode pensar assim? Imediatamente, os olhos de Wu Ming voltaram a ficar vermelhos. Parecia que ele ia chorar a qualquer momento. Eu vou te pegar por pastar ovelhas. Se você ousar fingir de novo, eu vou te contar a verdade agora mesmo. Vendo que eu não cairia nessa, Wu Ming teve que guardar a sua expressão lamentável. Nesse momento, Wu Ming parecia ter visto algo. Ele pegou a minha mão e a levou em direção ao seu próprio rosto.
Irmão Ufan, se você me bater e me perdoar, então bata. Vendo essa encenação diante dos meus olhos, nem precisei pensar, tem alguém vindo atrás dele? Ufan, o que você está fazendo? E, de fato, no momento seguinte, o Rui chegou furiosamente na minha frente e colocou o Min em sua frente. Ufan, como você ousa bater no Amin? O Ming também saiu para falar neste momento, com os olhos vermelhos. Irmão Rui, não culpe o irmão Ufan. Fui eu que deixei o irmão Ufan infeliz. Desde que o irmão Ufan volte, pode me bater como quiser. Dito isso, ele realmente deixou cair 2 lágrimas. Ele também estava fingindo, cobrindo a sua bochecha levemente vermelha, como se para esconder os meus crimes. Ufan, você nunca vai voltar para a família Wu nesta vida. A nossa família Wu não pode tolerar uma pessoa tão venenosa como você. Vendo a aparência ressentida de Wu Rui, eu balancei a mão. Então, avancei em direção aos dois. Lembrem-se os dois, a família Wu não é nada para mim. Mesmo que você se ajoelhe e me implore, eu não vou voltar. Vendo que eu não acreditava, Wu Rui ainda queria dizer algo, mas eu levantei a minha mão diretamente. Com um estrondo, a minha palma caiu do outro lado da bochecha de Wu Ming. Essa palmada deixou Wu Ming tonto. Ele nunca imaginou que eu ousaria realmente bater nele. Deixe-me ajeitar os 2 lados para que fiquem simétricos. Não precisa me agradecer. Eu massageei a minha palma dolorida. A força é mútua. A física não me engana. Vendo o olhar chocado de Wu Rui, eu não me importei. O quê? Isso não deveria estar dentro das suas expectativas? Afinal, eu sou tão venenoso. Ufan. Ha, eu já vou. Você pode me odiar o quanto quiser. Seria melhor que eu nunca mais pudesse entrar nas portas da família Wu para o resto da minha vida. Dito isso, eu saí sem olhar para trás. Acredito que agora, a família Wu não virá mais me incomodar. E o olhar de Wu Ming neste momento parecia quebrado. Ele me encarava fixamente pelas costas. Na manhã seguinte, eu acordei cedo e arrumei minhas coisas. Afinal, era meu primeiro encontro. Quando eu e Lian Zirou chegamos à entrada do bairro de Liu Huiyan, descobrimos que Liu Huiyan já estava esperando lá. Há quanto tempo você está esperando? Não tínhamos combinado que você esperaria eu chegar? Não, não faz muito tempo, só um pouquinho. Só um pouquinho. De verdade? Eu olhei para Liu Huiyan com um pouco de resignação. Essa garota é ótima em tudo, só pensa demais nos outros. Falando nisso, minha irmã. Dito isso, apontei para trás com a mão. Efetivamente, Liu Huiyan olhou atrás de mim e viu a cabecinha de Lian Zirou perto de um canto da parede, não muito longe. No segundo seguinte, Lian Zirou encolheu a cabeça novamente. Droga, ela é até bonita. Liu Huiyan olhou para Lian Zirou não muito longe. Com a cabeça aparecendo novamente, adorável e brilhante, ela não pôde deixar de sorrir. Não importa. Eu acho sua irmã muito fofa. Se você acha que está tudo bem, então vamos. Depois, levei-os para pegar um ônibus. Ao longo do caminho, muitas pessoas não conseguiam deixar de olhar para Liu Huiyan. Afinal, o impacto de Liu Huiyan era muito grande. Liu Huiyan olhou para mim ao lado dela, querendo segurar minha mão. Mas, por timidez, ela hesitou em se mover. Seu rostinho tenso estava levemente corado. Quem diria que no segundo seguinte, um freio brusco e Liu Huiyan não conseguiu se segurar. Ela estava prestes a ser jogada para fora. Cuidado! Eu a segurei rapidamente. Agarrei a mão fria de Liu Huiyan. Você está bem? Olhei para as bochechas pálidas de Liu Huiyan com preocupação. A força da minha palma aumentou involuntariamente um pouco por causa do nervosismo. Eu estou bem. Liu Huiyan respirou fundo 2 vezes antes de acalmar seu coração agitado. Ela não queria estragar o encontro tão esperado por causa dela. Se você não se sentir bem, me diga. Podemos remarcar para outro horário, se necessário. Entendeu? Tenho medo que essa garota se force a aguentar. Sim, eu vou. Liu Huiyan sentiu o calor da minha mão, e seu rosto pálido corou novamente. Ao mesmo tempo, ela se sentiu muito doce por dentro. E Lian Zirou, sentada no banco da frente, viu nossas mãos dadas. Ela estava rangendo os dentes de raiva. Droga! Ao mesmo tempo, o Mensui estava se preparando para o banquete que em breve se tornaria um grande evento de negócios. Ela estava confiante. Contanto que ela conseguisse a cooperação com a família Shen neste banquete, então o futuro da família Raishi seria verdadeiramente da família Wu. O Mensui esfregou a testa. Ela estava um pouco ansiosa nos últimos dias por causa dos meus assuntos, mas ainda estava confiante em conseguir a cooperação com a família Shen.
Considerando a saúde de Liu Huiyan, eu naturalmente não a levaria a lugares perigosos. Um zoológico seria uma boa opção. No entanto, Liu Huiyan não se importava com essas coisas. Ela já estava muito feliz apenas por poder ficar comigo. Está quente? Vamos descansar um pouco sob a sombra daquela árvore. Senti que a respiração de Liu Huiyan ao meu lado estava um pouco ofegante. Procure um lugar para Liu Huiyan descansar um pouco. Eu estou bem. Obedeça. Vou comprar algo para você beber. Vendo minha atitude firme, Liu Huiyan não teve escolha a não ser concordar. Sente-se na área com sombra e espere eu voltar. Volto logo. Caminhei até a lojinha próxima, peguei meu celular e comprei 3 garrafas de leite Vangzi. Após o pagamento, olhei para o entretenimento horrível no meu celular e suspirei. Parece que é hora de colocar o assunto de vender na rua na agenda. Naquele momento, Liu Huiyan estava sentada no chão, encarando-me não muito longe, enquanto Lian Zirou, também não muito longe, ocasionalmente espiava. Observando-a, uma garotinha sozinha? Um jovem careca, com um brinco na orelha, sentou-se descaradamente ao lado de Liu Huiyan. Liu Huiyan franziu a testa ligeiramente. Ela se levantou diretamente, ignorou e virou-se para minha direção. Droga, estou falando com você. Me dê seu contato e eu te deixo ir. Tudo bem? Liu Huiyan não respondeu, apenas sentiu seu coração bater subitamente de forma incomum. Ela quis ir embora, mas foi bloqueada novamente pelo jovem. Garotinha, você está sozinha. Por que não vem com o irmão? O irmão te leva para um lugar legal. Nesse momento, o jovem se aproximou e sentiu uma forte dor na orelha. Quem é você? Solte-me rapidamente. Instintivamente, agarrei firmemente o brinco do jovem. Peça desculpas. Não me faça dizer isso pela segunda vez. Antes, para proteger Lian Zirou. Eu não lutei pouco contra gente como essa, nem briguei pouco. Não se deixe enganar pela minha aparência magra. Mas depois de tantos anos de trabalho duro, minha força não é pequena. Desculpe, me solte. O jovem não aguentava mais a dor. Ele teve que se desculpar, mas no momento em que eu soltei, este jovem tirou uma faca de mola da cintura. Que se dane o que você está fazendo. Morra! Ele balançou a lâmina fria diante dos olhos de Liu Huiyan. Lian Zirou, não muito longe, também teve seu coração acelerado. Cuidado! Nesse momento crítico, eu me inclinei para o lado e evitei a lâmina no último segundo, mas meu braço ainda estava um pouco atrasado ao proteger Liu Huiyan. Então, um brilho frio passou por mim. Segurei o braço do jovem. E o torci. Ouvi um estalo. O grito de dor do jovem ecoou por todo o local. Ele caiu no chão, contorcendo o corpo, tentando aliviar a dor no braço. Nesse momento, as pessoas curiosas na beira da estrada viram a faca. Rapidamente chamaram a polícia. O jovem ainda se recusava a jogar a faca. Sem hesitar, dei outro chute na mão do jovem que segurava a faca. Mais um estalo alto e agudo. Os ossos da mão do jovem, provavelmente, não poderão mais ser salvos. Que chato, irmão. Sangue, tanto sangue. Ouvindo as palavras de Liu Huiyan, só então senti o calor no meu braço. E a poça de sangue no chão. Liu Huiyan não hesitou, rasgou a barra da sua saia. Como um curativo improvisado para estancar o sangramento do meu braço. Mas eu não sabia que Liu Huiyan tinha medo de sangue desde pequena. Neste momento, Liu Huiyan, seu rostinho estava pálido de medo. Que chato, irmão. A culpa é minha. Eu sou uma estrela do mal. Liu Huiyan não aguentou mais. As lágrimas caíam em cachoeira. Nesse momento, o som das sirenes e das ambulâncias chegou em sucessão. Eu e Liu Huiyan, junto com o jovem semi-morto no chão, fomos levados ao hospital. A polícia nos seguiu de perto na ambulância. Depois que todos os procedimentos terminaram, já era noite. Mas tudo isso foi gravado por câmeras de segurança e várias testemunhas civis que me ajudaram. Mesmo que os pais do jovem aparecessem, não adiantaria. Eles pediram para você vir assinar. E perguntaram se queríamos fazer um acordo. O policial tirou um papel e me entregou. Vendo que eu e Liu Huiyan ainda éramos crianças, ele não pôde deixar de nos alertar. Da próxima vez, não sejam tão impulsivos. Aqueles tipos de escória não valem a pena prejudicar o futuro de vocês. Entenderam? Entendemos, senhor. Eu também sei que fui impulsivo hoje. Afinal, eu estava com Liu Huiyan. Ah, e quanto ao acordo? Os pais dele estão dispostos a pagar 20.000 yuan. Você decide. Eu deixei a decisão para Liu Huiyan. Aos meus olhos, Liu Huiyan é a vítima. Li Ying, você decide. Eu escutarei você.
Liu Huiyan ficou ao meu lado. De novo, liguei para a polícia. Então vamos fazer um acordo. Mas eu quero conversar com eles. 20 mil. Acho que ainda é muito pouco. Ok, venha comigo. O policial se levantou e ia me levar. Liu Huiyan quis segui-lo, mas eu assegurei. Espere por mim aqui, tudo bem? O que vai acontecer a seguir? Você, irmã policial, pode cuidar dela um pouco? Ela não está se sentindo bem. A irmã Yujing, vendo Liu Huiyan, uma garota tão quieta, naturalmente não recusou. Neste momento, eu segui o policial anterior até a sala de mediação. Os pais do jovem também estavam lá dentro, esperando ansiosamente, com medo de que eu não concordasse. Felizmente, eu ainda vim. Mas, aos olhos deles, eu era apenas uma criancinha. 20 mil yuan deveriam ser suficientes. A culpa é nossa. Estamos dispostos a pagar 100 mil. Eu não esperei que eles terminassem de falar e apresentei minha exigência diretamente. Com essa fala, os pais do jovem também ficaram assustados. 100 mil? Garoto, por que você não vai roubar? E, quanto você acha que deveria ser a pena? Aliás, tirar uma arma em público para machucar os outros e ameaçar a segurança pública, isso pode render cadeia. Naquela hora, eu arranjo uma mídia para dizer que seu filho agrediu intencionalmente um estudante. Adivinhe o que os internautas fariam. Com essa declaração, até os policiais ali perto não se contiveram. Ei, é melhor não notificar a mídia sobre isso. Concordem, por favor. Não há mais o que fazer. Os pais desse jovem só puderam assentir com dificuldade. Tudo bem, então ambos assinarão um acordo de reconciliação. Vendo que a questão foi resolvida perfeitamente, os policiais relaxaram. Após os pais do jovem saírem, eu agarrei um policial e disse algo em segredo. E esse policial era justamente o chefe da delegacia. Ele concordou imediatamente. Então, Liu Huiyan, que estava sentada ao lado da policial feminina, no segundo seguinte me viu vindo em sua direção. Em seguida, abracei Liu Huiyan com força e saí correndo. Atrás de mim, dezenas de policiais estavam vindo. Pare, garoto! Não corra! Essa cena deixou até a policial na recepção chocada. Liu Huiyan se encolheu ainda mais tensa em meus braços, pensando se eu tinha cometido algum crime e se deveria ajudá-lo a se esconder em algum lugar. Só quando eu corri para fora da delegacia é que os policiais pararam. Haha, esse garoto é interessante. Ele ainda nos pediu para fingir persegui-lo. É a primeira vez que vejo algo assim. Ao mesmo tempo, eu ainda estava correndo pela rua abraçando Liu Huiyan, indo contra a multidão que voltava para casa, sem me importar com os olhares alheios. Fanal Jeje, não deveríamos nos entregar? Liu Huiyan achou que eu tinha matado aquele jovem. É por isso que estou correndo. Olhei para Liu Huiyan, preocupado em meus braços, e a coloquei gentilmente no chão. Com um sorriso no rosto, perguntei a ela. Foi emocionante. Você me enganou. Liu Huiyan só então percebeu que eu estava brincando com ela. Desculpe, Yanya. O nosso encontro de hoje foi interrompido, então pensei em te proporcionar uma sensação diferente. E você não precisa se sentir culpada por mim, já que eu prometi a você. Farei o que um namorado deve fazer. Você pode ser mimada comigo, pode ter raiva de mim, pode me usar como uma lixeira. Entendeu? Um fio de lágrimas brotou nos olhos de Liu Huiyan, e então ela se jogou em meus braços. Estou com medo. Tenho medo que Fanal Jeje me odeie. Tenho muito medo. Gentilmente acariciei os cabelos de Liu Huiyan, com os olhos cheios de ternura. Não se preocupe, eu não vou. Essa é a minha promessa. Então, posso fazer um pedido? Claro. Eu quero ir ver o mar. Ver o pôr do sol caindo no mar. De repente, Liu Huiyan pensou que o ônibus estava prestes a parar de funcionar. Que tal deixarmos para lá? Espere. Peguei meu celular e então a levantei de repente, correndo contra a multidão de transeuntes. Assim, nós dois pegamos o último ônibus para Vaidin. Mas Liu Huiyan ainda estava um pouco preocupada. Por que não voltamos? E se? Não dei a Liu Huiyan a chance de falar. Segurei sua mãozinha e corri em direção a Vaidin. Me incomoda, irmão. Liu Huiyan olhou para minhas costas à frente, sua voz cheia de preocupação. Agradecendo o que eu disse, abracei Liu Huiyan em meus braços e comecei a correr desesperadamente em direção à orla. Nesse momento, meu corpo magro se alongava cada vez mais na última brasa do pôr do sol. Me desculpe, me desculpe. Sentindo meu coração bater loucamente devido ao exercício extenuante, as lágrimas nos cantos dos olhos de Liu Huiyan não conseguiam mais parar de cair. Finalmente, no último segundo,
No momento em que o pôr do sol estava prestes a se pôr, eu finalmente cheguei à beira da praia com Liu Huyan nos braços. Neste momento, o nível do mar, sob a luz crepuscular do pôr do sol, tingiu as ondas revoltas de dourado. Liu Huyan ficou hipnotizado. O vento marinho espalhou seu cabelo da testa, mas ele não se importou. Obrigado, me incomoda, irmão. O coração da garota. Sob o vento do mar, parecia que milagrosamente batia em uníssono com o do menino. Não precisava se preocupar com sua própria saúde. Nem se preocupar com o olhar dos outros. Desde nosso último encontro, Liu Huyan, ao me encarar, ficou mais natural, não mais preocupado o tempo todo. Mas depois que Lian Zirou voltou, ela agia comigo como se tivesse mudado. Não era mais tão próxima de mim, mantendo distância em qualquer assunto. Isso também me fez pensar que Lian Zirou estava assim por ter crescido. Afinal, não é assim com irmãos mais velhos e mais novos? Eles se apegam quando crianças e os desprezam imensamente quando crescem. No dia seguinte, depois que arrumei minhas roupas, Shen Yushu tirou um terno do armário e me disse, quando chegarmos lá, Yanyan, siga-me. Tudo bem se você não incomodar a minha irmã? Tudo bem. Coloquei o terno e me olhei no espelho. Neste momento, eu perdi a inocência de um estudante do ensino médio. Afinal, meu coração é de um adulto. No salão de banquetes, o Mensu estava no segundo andar, na sala de reuniões, conversando com o Dahai sobre algo. Desta vez, devemos conseguir a cooperação com a família Shen. Desde que consigamos a cooperação com a família Shen, em toda a indústria marítima, nossa família o será a segunda. Quem ousa ser o primeiro? O Dahai olhou ambiciosamente para o plano de negócios à sua frente. Esta é uma oportunidade para nossa família o prosperar. Não podemos perder de jeito nenhum. Ah, Xiao Shue, você sabe alguma coisa sobre a filha mais velha da família Shen, Shen Youshu? Afinal, Shen Youshu é a protagonista deste banquete. Eu sei. Ela é uma estudante universitária de destaque. Ela veio recentemente para Aichi para ser professora em uma escola. Que escola? O Dahai ficou um pouco surpreso. A filha mais velha da família Shen, que é uma estudante universitária de destaque, vai ser professora em uma escola? Se isso se espalhar, não será bom para a reputação da família Wu. O Dahai ficou ainda mais furioso quando ouviu isso e bateu na mesa. Eu disse, desde que ele não peça desculpas a todos. Ele nem pensa em voltar para a família Wu. Vendo o Dahai à sua frente, o Mensui só pôde suspirar, pois ele sabia que eu jamais pediria desculpas. Neste momento, Shen Youshu, levando-me a Liu Huyan, encontrou um canto isolado. Ele realmente não queria ser incomodado por essas pessoas, mas este jantar foi exigido pela família Shen para que ele comparecesse. E ele não podia recusar, então ele cedeu relutantemente. Ao pensar em sua irmã Shen Fei, Shen Youshu sentiu uma dor de cabeça, obsessiva, feroz, louca, com um único objetivo, não importa os meios. Quanto mais ele pensava, maior a dor de cabeça. Shen Youshu decidiu parar de pensar. Yan, experimente isto. Este bolo é bom, e este também. Olhando para a montanha de doces e salgados à sua frente, Liu Huyan ficou um pouco envergonhada. Doutor Shen, é melhor Yan comer menos. Ah, sim. Eu esqueci. Minha culpa, minha culpa. Ao ver Shen Youshu pedir desculpas, Liu Huyan rapidamente disse, nervosamente, eu estou bem. Não há problema em comer um pouco menos. Shen Youshu, como se tivesse pensado em algo, disse a Liu Huyan. Que tal você experimentar um de cada, e o resto pode ficar para o fã não. O fã não, você não se importa, certo? Assim que disse isso, o rostinho de Liu Huyan esquentou rapidamente. Ele experimenta um, e o resto é meu. Isso não é um beijo indireto? Neste momento, Wu Menxion, parado na entrada da escada do segundo andar, pareceu notar uma figura familiar no canto. Aquela pessoa, é o fã não? Neste momento, uma figura familiar apareceu à nossa frente. A pessoa que chegou era Ma Chao, que vinha importunando Shen Youshu antes. Shen Youshu, sem outra opção, massageou suas têmporas. Como esperado, ele sabia que essa pessoa viria. Senhorita Shen Youshu, que coincidência. Talvez este seja o destino. Ma Chao quis fazer um discurso apaixonado, mas foi interrompido diretamente por Shen Youshu. Nenhuma coincidência. Ah, e este é meu namorado. Dito isso, Shen Youshu me puxou diretamente para sua frente, com o braço, apertou meu braço. O que você está dizendo? Isso, como isso é possível?
Senhorita Shen, não brinque comigo. Ma Chao gaguejou. Brincando? Não, não, abra a boca. Shen Youshu pegou um pedaço de bolo que já havia sido mordido e o levou pessoalmente à minha boca. E este pedaço de bolo mordido, é claro, foi mordido por Liu Huyan antes. Neste momento, o rosto de Liu Huyan estava vermelho demais para olhar. Ela até abaixou a cabeça, sem ousar olhar para mim novamente. Ma Chao olhou para o bolo, ainda com um pouco de molho. De repente, seu coração doeu como se tivesse sido cortado. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Shen Youshu, vocês dois não têm uma grande diferença de idade? Ma Chao olhou para nós dois com um sorriso forçado. Eu pareço ter no máximo 17 ou 18 anos, e Shen Youshu está quase com 24. Você se importa? Eu gosto dos mais jovens. Diga, ele me puxou para mais perto de si novamente. Essa cena o deixou completamente surpreso. Muito bem. Muito bem. Desculpe o incômodo. Dito isso, Ma Chao se foi sem olhar para trás, mas sua expressão de render os dentes e sua ferocidade já revelavam seus verdadeiros pensamentos. E deu um beijinho gentil no rostinho de Liu Huyan. Não, está tudo bem. Vendo os dois aprontando. Eu não me importei. Já que tudo foi resolvido, fiquei aliviada. Dessa forma, é como se eu tivesse retribuído os cuidados que Shen Youshu teve comigo. E nesse momento, Mensui, na entrada da escada do segundo andar, ficou tão chocada ao testemunhar todo o ocorrido que não conseguia falar. O que é isso? Como o Fandao conhece Shen Youshu e é tão íntimo assim? E o que significaram aquelas palavras agora? O que quer dizer que gosta de novinhas? Será que o Fandao é sustentado? Com o passar do tempo, o banquete começou oficialmente. Mensui caminhou em nossa direção. E eu, que estava sentada de lado, ao ver quem chegava, não pude deixar de dar um tapa na própria testa. Minha cabeça! Como pude esquecer que o Jiaren também estaria presente neste banquete? Então me levantei para ir embora. Não quero ter nenhum contato com o Jiaren. Vendo que eu ia sair, Liu Huyan também se levantou. Afinal, ela estava me acompanhando. Não, espere. Mensui chamou por mim. Vocês se conhecem? Shen Youshu ficou um pouco surpresa. Como eu conheceria Mensui? Vendo que Shen Youshu não se manifestava, eu também não tive escolha a não ser me virar e dizer. Já nos vimos algumas vezes. Não somos íntimos. Essas poucas palavras pareceram ferir profundamente o coração de Mensui. Não, volte para casa com a irmã. Se você admitir seu erro. Assim que ela disse isso, Shen Youshu me olhou chocado. Que diabos? Mensui é a irmã de Fandao. E eu também percebi que algo estava errado. Quando Mensui se tornou tão compreensiva. De repente, eu olhei para Shen Youshu ao meu lado. Você não precisa me dizer nada. Não vou me meter nos seus assuntos. Assim, depois de falar, levei Liu Huyan para longe do banquete. Shen Youshu, no entanto, não optou por sair, mas olhou com interesse para a mulher elegante à sua frente. Então você é a irmã de Fandao. Ah, não se preocupe, senhorita Shen. Meu irmão é um pouco imaturo. Estou ansiosa para ouvir. Por favor, senhorita Wu, conte-me mais. Também quero saber algumas coisas sobre Fandao. Shen Youshu parecia muito interessada, o que deu a Mensui uma sensação de que a vitória estava garantida. Desculpe, Fandao, tudo isso é pelo bem da família Wu. Mensui disse para si mesma em seu coração. Em seguida, com uma expressão aflita no rosto, ela disse a Shen Youshu, senhorita Shen, meu irmão. Ele tem as mãos sujas. Ai, e o que mais? Ele até atravessou meu território, mas eu não o culpei, só queria que ele aprendesse. Shen Youshu, ao lado, também demonstrou uma expressão de surpresa, parecendo chocada com o que ouviu. Como isso pôde acontecer? Eu não esperava que o Fandao fizesse isso. A culpa é minha por não tê-lo educado direito. Ah, como isso pode ser culpa da senhorita Wu? Ele é mesmo esse tipo de pessoa. Isso me decepcionou muito. Dito isso, o rosto de Shen Youshu ficou sombrio. Como se ele fosse explodir a qualquer momento. Eu disse, senhorita Shen, nada disso é culpa dele. De repente, Mensui soprou como um floco de neve, mas não se importou com o que ele fizesse. Ele não deveria ter cortado laços com a família. O que é isso? Uma aparência que não deve ser exposta. Neste momento, eu já tinha saído com Liu Huyan. Talvez nem eu esperasse. Mensui realmente voltaria para me encontrar para a cooperação com a família Shen. Neste momento, um carro de luxo passou por nós.
As pessoas dentro viram a figura que acabou de passar e era eu. Eles amaldiçoaram em segredo. Sentada no carro de luxo estava a terceira irmã, o Rui. No entanto, ela estava de bom humor porque, após sua investigação, descobriu que o menino que a salvou no passado estava por perto.